Essa expressão que, Roberto, tu estavas a usar, ouvir as gordas ou ler as gordas, pá, é uma expressão muito engraçada. Eu lembro-me do meu pai a dizer isso, tipo, eu estava a dar desenhos animados ou uma coisa assim, e eu e o meu irmão, na altura, queremos ver desenhos animados, e o meu pai, pá, deixa-me ver aqui as gordas no telejornal. Achas que ainda hoje se podia usar da mesma maneira ou não? Eu acho que não, porque eu já vi jornalistas, quando se referem às gordas, põem gordas entre aspas. E quanto a mim, é Mas já. jornalistas falam das gordas como as gordas? Não, Epá, eles devia têm um ser. termo técnico qualquer que se É, aprende lá em é, jornalismo, não é é? parangonas, ou título, Pois, ou. prangonas fica mais. Pá, eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas tem uma sonoridade mais Sim, sim. profissional, não é? Do que. Uma conversa coloquial entre amigos, entre dois jornalistas, a decorrer no Facebook, e no decorrer dessa conversa, um disse, ou escreveu gordas entre aspas. Não fossem Confusão. eles achar que eram mesmo obesas, não é? Isso. Andei a ver as É gordas. isso. Faz-me confusão com os comediantes, mas acho que sobe um degrau quando é um jornalista ou um escritor com medo do efeito que a palavra possa Possa ter, não é? surtir, usa aspas. Com os comediantes já me faz comichão, mas quando é um jornalista, um escritor, então, sou capaz de, se eu souber a morada do escritor, eu ponho o carro e eu vou bater à E vais. porta. Não, És mas reacionário. És um Will Smith do jornalismo, não é? Tipo, vocês aqui a referirem-se às gordas, pá. não é a questão das gordas, é a questão de pôr aspas nas gordas. Sim, 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 eu percebi a ideia. É isso, é pá, é chamar os bois pelos nomes, pá. Não tenhas medo de dizer se queres dizer aquilo, pá. É isso, sem medo de ofender. É um discurso muito cuidado, não é? As pessoas autopoliciam-se na maneira como dizem, Sim, podem ser mal interpretados. não necessita de ser algo ofensivo. Às vezes já tenho visto jornalistas. Há vários desenvolvimentos. Começou com as Uhum, aspas, depois vieram os eufemismos. Quando pensamos na história, pensando vagamente do politicamente correto, há várias vagas. pois é. Houve a vaga das aspas, palavras que podiam ser ofensivas, começaste a ver aspas, é muita coisa, e às tantas começou a ser ridículo. Eu lembro-me de certos textos, eram 2 ou 3 parágrafos, quase tudo com aspas, e assim, mas o que é isto? Parece que todas as palavras estão armadilhadas, ou as É aspas isso. servem de seguranças. Todas as palavras são célebres ou perigosas e levam cada uma um par de seguranças. Depois vê os eufemismos, Imagina os gajos da meteorologia a dizer, a falar nas cheias de água e tu pensas que são senhoras, senhoras obesas e tem o efeito contrário. a passar pelo, pelo meio do distrito de Aveiro, não é? Cheias. É uma Na- noite cheias e tu sabes, olha, hoje é. Se fosse na televisão, alguém dissesse as cheias, aspas Pois aéreas, é, e tu, o que é que será que é está a isso. dizer? Palavras ou termos ou frases potencialmente ofensivas. Mas depois há aquelas do regime mais inócuo. Eu já tenho visto escritores, quando é um registro mais metafórico, usa ali uma aspa para que a pessoa. Não, isto é desta forma que deves entender. E quanto a mim, é sempre um processo de infantilização. Está a pensar que o leitor não Do vai público, perceber, não não é? é? Pá, eu acho que isto depende. Se estiveres a escrever um livro ou a fazer uma coisa que é, pá, Sim, é a tua sim. maneira. Agora, se fores um jornalista, convém que a notícia que tu passas que toda a gente perceba. Atenção, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer com a infantilização do público. A função do jornalista, diria, é garantir que as pessoas percebem todas, não é? Por isso é que também há aquelas polémicas agora se os jornalistas deviam ter opinião. Não é que se deviam ter opinião, desculpa, é se deviam meter o seu cunho. Pá, tivemos isso agora muito com algumas perguntas polémicas. Tivemos a. Está-me a faltar o nome, Nelma? Não estou a Não, ver. a jornalista que fez uma pergunta assim mais provocadora ao Pedro. Porra, estou a ter uma branca. O gajo do PS, Pedro o Nuno Santos, Pedro será? Nuno Santos, exatamente. Olha, se eu for interrompido durante o coisa é porque tenho aqui um coelho a querer-me aparecer no, Não no, tens uma cartola depois, não? Podias Não, estar a não. treinar. Pronto, Ok. para quem está a ouvir isto no Spotify, saltou-me um coelho aqui para cima enquanto gravávamos. Podias Está tudo dizer, eu ok? agora estou a treinar números de magia, só que ainda não É, sei pôr o opá, coelho sabes como dentro. é que é? E sabes que há muita gente que se calhar começa no ilusionismo. Eu lembro-me de uma das minhas primeiras atuações, como é que aquilo se chama? No Cinema City de Alvalade. Via lá um gajo que vai, epá, daquelas noites péssimas, estás a ver? Que estão para aí 5 pessoas a ver, comediantes todos fraquíssimos, eu inclusive, é que estávamos lá, pá, e de repente há um gajo que chega de fato e gravata. Nós meio, olha aqui um gajo que é ilusionista, assim meio coisa, e o gajo vai para palco e fala precisamente sobre ser ilusionista e a meio que faz assim umas. Pá, não era uma magia de pomba, estás a ver? E não fez desaparecer um elemento do público, nem, nem cortou a coisa, mas
pronto, era um ilusionista a fazer stand-up. Eu podia também ir para essa vertente, diria. Ficava muito Ahm, mais giro, não é? Se calhar atualmente parece-nos estranho, mas pensando nos Estados Unidos, a stand-up e o ilusionismo estavam muito próximos. Por exemplo, o Woody Allen era mágico, mais casos. Ilusionistas, é do, não sei, Lenny Bruce acho que não era. Pá, não conheço assim tantas figuras históricas. Pá, isto por acaso é uma vertente engraçada do teu podcast, é que vocês têm sempre imensas referências. Pá, e vais ver que eu sou um gajo bastante comedido, né, nestas referências em Olha, olha, que, olha que não, que eu tive a ouvir assim por que alto uma conversa que tiveste, deixa-me lá ver se eu me recordo, A Minha Vida Dava um Filme, da Joana a minha Miranda. vida dava um filme. Sim, 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 sim. Já não são referências, não são aquelas típicas, já há coisas que saem da cartola. Consigo sacar da cartola referências, coelhos ainda não, mas para lá caminhamos. Isso é engraçado ouvir podcasts antigos. Eu tenho esta voz fantástica, não é? Como aliás as pessoas lá em casa estão a ver se os graves estão certos nos settings do dispositivo móvel, Não estou a distorcer a mas voz, é mesmo, exatamente, exatamente. Opá, e custa-me ouvir-me. eu Precisamente acho. pelo que eu digo, mas pelo que. E atenção, isto é uma coisa que se treina. Eu descobri há uns tempos, andei a fazer uma espécie de um workshop, umas coisas assim de dobragem de filmes, com um gajo que é o José Jorge Duarte. Não sei se sabes quem é. Pá, Sim, é de um gajo. repente. Jorge José Duarte? Não, José Jorge Duarte, é isto. Eu sei que são três nomes próprios seguidos. E era uma. Pá, é um daqueles gajos que entra, são pá, aí seis gajos que entram nos filmes todos dobrados, desenhos animados. Tu reparares, é o Zé Raposo, este gajo, O Mário Bomba aquele também fez. Mário Bomba também entra, aquele gajo que fazia de Inspector Max, o Fernando Luís, acho que é assim o nome, não sei. Pronto, e então estava lá, e os gajos têm uma data de exercícios, e pá, e eu consigo posicionar assim, se pensar muito e colocar assim o diafragma, tem que aquecer, mas se colocar aqui o diafragma, consigo soar, tipo, nunca vou ter uma voz redonda e profunda e aconchegante, como tem, por exemplo, um Diogo Batáguas, não é? Que é uma voz assim que enche uma sala, pá, mas se calhar consigo soar menos, pronto, assim, menos fininho. Satisfaz uma curiosidade. Diz-me. Na passagem para a adolescência, tu tinhas a voz ainda mais fina? Ah, é uma Recordas-te? excelente questão, pá. Não, eu acho que era ela por ela, ou seja, há de ter engrossado um bocadito, não é? Mas não. Eu acho que choca também porque eu sou uma pessoa que não é particularmente pequena. Ou seja, sou um rapaz relativamente grande e a voz não se coaduna, não é? Com a imagem. Tu esperavas aqui de repente que esta caixa de ressonância, não é? Joga a teu favor. É claro que não queres que a tua comédia seja apenas isso. Consigo jogar com isso, tenho um beat sobre a minha voz e consigo puxar um bocadinho mais este. Pá, isto ser mais estridente para efeitos cómicos também, exatamente. Mas, por exemplo, não podias ser Hum, testemunha naquela. Jeová. Por acaso estava a pensar noutra coisa. Sim, Eh, mas testemunha. Ah, Estava- testemunha naquelas que vou. Sim, tinhas a cara desfocada, É, só aparecia a voz. Ah, ali está o Mirama. pois de facto era. Mas eles podiam usar sempre um filtro deste, que aquilo, a malta fica toda com uma voz muito mais densa, não é? Muito mais profunda. Tenho estado aqui a pensar, de que é que vale ouvir conversas dos convidados? Ficamos com trejeitos? Podemos querer voltar a perguntas que se calhar atualmente já não dizem nada? Há sempre esta tentação de... Eu tive a ouvir a conversa que tiveste com... e já não sei há quanto tempo, foi logo nos primórdios do Humor à Primeira Vista com o Gustavo Carvalho. Foi nos primeiros episódios, sim. Falaste do Mitch Hedberg e falaste do Dimitri Martin. Falaste muito de seres um fã consumidor de comédia antes de fazeres comédia. Sim. E agora, passado este tempo todo, se isso se alterou, se a tua dieta em termos de comédia mudou, se aquelas figuras que tu vias como inspiração no Hum. início se mantêm, se entraram umas. Sem dúvida, eu acho que a partir do momento em que tu começas a fazer comédia, consegues identificar muito mais facilmente certos mecanismos, não é? Ou seja, aquele humor mais gimmicky pá, que tu consegues claramente perceber e é a mesma coisa que eu imagino. Olha, voltando à conversa da magia, este tópico, este Vamos podcast falar. vai ser sobre magia, mas quando estás a ver, estás a perceber, ok, claramente o gajo tem ali um jogo de espelhos, aquele coelho afinal não é um coelho, é um peluche que se desfaz, consegues ver isso. A nível de ídolos ou assim, eu continuo a consumir bastante comédia, mas acho que de uma maneira ligeiramente diferente. Nível de ídolos, principalmente nacionais, é engraçado que tu conheces muita gente que durante muito tempo, pá, tu vias e pá, quase que endeusavas, não é? São figuras que tu segues desde pequeno e que vês e estás, e chega a um ponto em que, pá,
são gajos normalíssimos, estás a ver? Em que são, não só são normalíssimos, como são gajos porreiros, estás a ver? Que estão aqui, que falam contigo e então. E pelo contrário, também conheço outros gajos que são meios otários, opá, e é. Faz parte, lá está, como em tudo, ou seja, tu vês estas pessoas como na sua redoma, não é? É tudo perfeito. E depois não, pá, são pessoas que têm as suas fragilidades, os seus pontos fortes. E é engraçado veres que de repente estás ao mesmo nível, não me querendo pôr em bicos dos pés, mas que acabas por estar mais ou menos e que as dúvidas que tu tens são as mesmas que eles têm. Quando vais para o palco ver malta já muito batida que antes de subir a palco estava um caco de nervos e eu ficar, porra, mas tu escutaste esta data, isto está aqui e esta é só uma das 1000 que tu tens por aí, com não sei quantos milhares de pessoas que te vão ver e tu estás todo nervoso com uma coisa em que tu ficas, epá, este gajo vai para cima de palco e diz olá a Deus e está o público já a escangalhar-se a rir, epá, este gajo, estás a perceber? E ao contrário, e vês gajos que nem fazias ideia quem é que são e de repente chegam e têm uma confiança louca, sobem para cima de palco e tu ficas, porra, quem é que é este gajo que chegou aqui e está a partir isto tudo? Ganhas uma perspectiva um bocadinho diferente. Focando de novo na pergunta, Sim, tu estavas à procura de uma resposta diferente. Por onde é que ah, tu estavas a. passaste de consumidor para praticante e Certo. consumidor. E a comédia, para quem está de fora, por vezes, utilizando a palavra que já se tornou recorrente nesta conversa, magia. Tudo é mágico quando desconhecemos as minúcias da coisa. E à medida Sim, que tu sim. vais entrando no ofício, ok, já percebo o que é que ele faz, e há ídolos que se vão quebrando por isso mesmo. Não quer dizer que eu faça tão bem ou melhor que tu. Sei exatamente para onde é que tu estás a ir. Inevitavelmente vai acontecer. Há parte da magia que se vai quebrando. Há uma espécie de hierarquia. Há comediantes mais Uhum. previsíveis, menos previsíveis, e depois há outros, por muito que tu saibas, mesmo assim ainda não consigo prever para onde é que ele vai. E esses aí, pronto, esses aí destacam-se. Não sei se guardas. Há aqui uma referência que eu recorro dos últimos anos, é assim a coisa que eu posso dizer que me inquietou a um ponto de redefinir o que é que eu penso sobre a comédia. E na série Inside Number 9. Eu ouvi tu a falar sobre isso com alguém, mas não vi a Mas série. só ouvindo uma pessoa, à exceção de mim e do Rui Cruz, acho que foi o Pedro Durão. Foi a única pessoa que eu ouvi assim em Pá, o Durão conversas. também, se houver série de comédia que ele não tenha visto, é. Foi a única série que me, Uhum. não querendo subir aos cumes da arrogância, que senti inveja. Todas as outras, eu sei mais ou menos o que estás a fazer. Não quer dizer que eu conseguisse fazer. O Inside Number Ma- 9 Mas é é. aquelas em que gostavas, é o clássico de eu adorava que esta piada fosse minha, é isso? Sim, ou por vezes até pode Hum, dar-se o contrário. A piada que aparece, tu já escreveste similar. Também acontece. Aconteceu-me já várias vezes, sei lá, em sim. filmes ou mesmo em comediantes aparecerem no sol, uma ou duas one-liners. Eu já escrevi isso há 5 anos. Diz uma coisa, mas essa piada então era assim tão boa? Eu tenho uma maneira de pensar em relação a esse, quando o texto é. Pá, quando tens principalmente one-liners e coisas assim, quando tu vês um comediante a fazer, será assim tão boa? Porque eu penso, sei lá, eu quando tento fazer a minha comédia, e isto, pá, eu não sou exemplo para ninguém, sou um gajo que para aqui anda, para o bem ou para o mal, mas eu sinto um bocado que tipo, tento fazer um humor que se encaixa comigo. E quando há outra pessoa, gosto de tentar fazer humor, e novamente, há piadas que são mais assim, outras que são menos, não é? Quando as pessoas ouçam, ok, isto é Mirama, estás a ver? Se fosse outra pessoa a fazer, aquilo não encaixa tão bem. E há piadas que são fantásticas, ok? Há piadas que são fantásticas, mas que eu sinto que não as diria. E Sim, ao contrário, e se tu vês, isso acontece muito, pá, eu já vi bifes no Twitter e no X, no X, de malta que depois, pá, mas eu já disse esta piada. Isto acontece muito com piadas de atualidade. piadas sobre a atualidade é um terreno minado. Claro, ou seja, porque o objetivo de uma piada de atualidade não é fazeres uma piada que fique icónica, desculpa, icónica e que vai ser repetida e sempre e tendo, pá, aquela piada é incrível. Não, as pessoas fazem essas piadas para ser rápidas, para ser, pá, é uma fast food ali da piadinha que tem um grande poder de viralização porque, pá, está toda a gente a falar sobre isso, que muito facilmente alguém replica, não é? Porque há certos caminhos que tu pensas logo até pelo tempo que tu tens para pensar, para criar, ou seja, e atenção, nós vemos até comediantes de algum nome a picarem-se com outras pessoas online porque, pá, eu disse esta piada, tu vês isto em alguns espetáculos, acontece, há certas temáticas onde tu já vês, pá, léguas de distância, e respondendo um bocadinho à piada atrás, tu já Mas, sabes, mas, imagina, mas, se mas vais dando começar. Ok, continua que eu depois já recuo um bocado.
Eu ia só dar um exemplo fácil aqui, que é quando tu, por exemplo, estás a ver um texto de stand-up. Observa-se muito isto, principalmente até em pessoas menos experimentadas, que vão para aqueles caminhos mais formulaicos, não é? Passa a vida no comedy club. E tu apanhas muito isto, que é se a pessoa começa a falar de certa maneira em religião, principalmente padres ou assim, vai sempre haver uma referência à pedofilia. Por exemplo, estás a ver? Ou seja, é um caminho que já está feito. Esse é um bom Há 500 critério. maneiras diferentes de associar, se calhar, um padre a uma coisa de pedofilia, mas acaba por sempre por bater, principalmente em pessoas mais open mics ou o pessoal que está a começar e. É um bom critério para dividir as águas. Se a punchline é previsível, Uhum. se ao dizeres a setup, a coisa mais previsível venha Mas tu tens num. comediantes de alto gabarito e que fazem tours pelo país e Pois, bastante grandes que mas ainda usam sim, essas. eu percebo, mas é aí que Uhum. recuo até algumas intrigas no X. O que é que eu posso acrescentar a esta discussão sem exaltar os ânimos? Nas flutuações de justiça. Quando são eles a fazer uma piada, vamos supor, para medíocre, Certo. são criticados ou porque alguém já fez, eles elevam aquilo à melhor coisa do mundo. Quando se dá a inversão, o mesmo estilo de piada, o mesmo nível de piada, vão Uhum. criticá-lo no outro comediante. Já esquecendo o lado subjetivo na comédia. É tão claro, o nível de piada, às vezes as diferenças são mínimas e o facto de ser um comediante que pertence a uma espécie de círculo em que todos são amigos, a piada passa como boa e a mesma piada, quando é feita por um comediante marginal, é relegada para medíocre. Quando as piadas estão no mesmo nível. Nunca vai existir, por diversas razões, uma espécie de um crítico de comédia. Uma figura neutra. Tu consegues ter essa percepção. Eu digo-te, essas piadas que são muito formulaicas, pá, também são formulaicas por alguma razão, porque funcionam. E tu vês, voltando ao exemplo dos open micers que eu Mas vejo muito no antes de, Comedy Club, antes de essa continuares. punch funciona, estás a ver? E o público ri-se, estás a ver? E diz, ah, pá, este gajo apanhou-me, Sim, cá sim, está sim. ele, estás a ver? Há aquela, aliás, uma das técnicas da comédia é o reconhecimento, ou até porque é que se mostra o trailer, há certas coisas, agora ligando um bocado ao cinema, em que no trailer mostras a sequência toda, spoilers o filme todo, porque depois existe uma certa, pá, um reconhecimento de, olha, foi isto, existe, pá, uma reação que tu tens naturalmente. E há público que gosta disso, quando ele começa, tipo, e fala, olha, de repente está aqui, quando ele bate a cena da pedofilia, imagina, começou a falar de um padre, tal, 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 quando finalmente a punchline acaba por bater em pedofilia, tu vês a mesa dos comediantes assim, "Eish", mas vês o público, riu-se, olha, lá está o gajo, este gajo, realmente, estás a ver? E agora o que é uma piada boa e o que é uma piada má? Isto, novamente, é muito discutível. Comedians, comedian, não sei dizer a expressão, mas comediantes de comediantes, comedians, comedian, Essa e que é expressão horrível para o existe. público, e que o Eu público fica percebo tipo, isso. pá, acaba com isto, estás a ver? E ouves a mesa dos comediantes a rir-se, bué, pá, e eu honestamente não acho bacana. E tens tipo coisas Sim, sim, super sim. meta e não sei o quê, pá, Sim, e sim, sim. qual é que é Eu o percebo. objetivo da comédia? Também podemos entrar por aí, que é Pois, uma conversa ainda maior, não é? Mas é fazer rir. Eu diria assim, sim, pessoas que óbvio. são mais, Do fazer vê isto de um pensar. ponto de vista um bocadinho mais fazer pensar, não sei, mas isso qual é que é a definição de um filósofo? Não sei, atenção, eu não tenho uma Sim, resposta sim, para sim, sim. isto, mas eu acho que é interessante tu explorares temas complexos e meteres lá comédia. Eu acho isso super fixe, estás a ver? E quando pá, alguém consegue sair um bocado da mundanidade de temas e vai para coisas um bocadinho mais complexas e consegue lá meter comédia em que tu estás a rir e ao mesmo tempo, isso é muito interessante. Mas é isso melhor do que pá, um Seinfeld da vida em que fez um humor observacional, ou por exemplo um Dimitri Martin que eu acho genial e que pá, não tem assuntos super complexos, atenção. Só que são coisas, e atenção, não ser complexo não quer dizer que não seja um humor inteligente, são temas diferentes, ok? Mas é um humor observacional e pá, de repente não está a falar sobre existencialidade e de quem nós somos. Entra aí um critério que muitas vezes, seja na comédia, seja noutras áreas, como a literatura, a poesia, confundimos o tema com a profundidade. Se eu fizer um beat, por exemplo, vamos mesmo ao limite. Se eu fizer um beat sobre cocó, o beat pode ser Certo. raso, mas pode ser profundíssimo. Não podemos confundir o tema, não indo para a política, por vezes confunde-se grandiloquência com profundidade. Não é pelo facto de falares bem que estás a falar profundo. Há muitas pessoas que encaram estas duas coisas como sinónimo. E às vezes os comediantes também. Não é pelo facto de estás a falar de um tema em princípio mais profundo que depois vai ser profundo. Por vezes é só um embuste. Posso estar a falar, sei lá, de velhos corcundas
ou um velho como eu que eu vejo aqui, já passou para outro Das nível. minhas temáticas favoritas, atenção, velhas Eu tenho- corcundas, eu tenho- adoro. Há um velhote aqui, pá, isto é ideal, é tipo uma secretária nómada. Eu posso pôr o portátil em cima e vou escrevendo até casa, né? E eu acho isso lindo, porque ele está sempre nesta posição, está Uhum. sempre, parece uma estante. E como ele se move devagarinho, é perfeito. A stand-up tem outras variantes. Estás num bar, não é tangível, não podes dizer. Os limites da stand-up são estes e estes. É difícil porque cada um vai para um lado. Eu nem estou a pensar nos limites do humor. Se conseguisses levar a stand-up às cordas, qual é o ponto a partir do qual já não dá mais? Entras lá noutra arte, sei lá, teatro, cinema, porque cada arte, embora comunique com as outras, tem sempre um limite. Uhum. É claro que há contaminações. A poesia inspira-se na pintura, a pintura inspira-se na poesia, o cinema inspira-se em tudo. Ou seja, há sempre contaminações, mas há qualquer coisa da stand-up Mas tu que sentes que é preciso haver essas contenções, ou seja, preciso rotular. Quando eu digo quando é preciso, é no sentido de, sei lá, uma pessoa que está a falar normalmente. Pá, e há sotaques que são mais cantados que outros e sim. não entra na música, não é? Ou seja, eu acho que não tem que haver aqui uma coisa, acaba aqui. Esta Não, não, discussão não, 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 aconteceu não muito tem. quando foi a cena da Nanette, há uns tempos, não Não, é? não Que tem. tipo, quando é que é sermão e quando é que é coisa. Não tem, até Hum, porque a comédia e a arte está sempre a testar os limites. Supondo que há limites, há sempre alguém certo. que os transgride. E depois Uhum. podes ir para a frente ou então recuar. Se olhares para qualquer arte panoramicamente, para todos os séculos, vês que há flutuações. Há zonas de maior liberdade, zonas de maior opressão, por motivos diversos ou pelos mesmos motivos, com a religião, não sei o quê, os vários entendimentos. Há zonas em que o riso e a melhor coisa do mundo e o riso é a pior merda do mundo. Andamos sempre nisto. Eu até punha isto de uma maneira um bocado diferente, ou seja, eu acho que estás a ir novamente, a uma profundidade que eu percebo porque é que estamos aí nesse caminho, mas Não, mas olha, olha um exemplo, olha, isto anda olha só alguns um passos exemplo. atrás. A ideia essencial que quis passar, não sei se passei, é a profundidade não depende do tema em si, é o que fazes Certo, com o certo. tema. Dizendo isto, não sei se a stand-up consegue ir a determinadas profundidades que outras artes vão. Por exemplo, a poesia ou a literatura. Sim. Porque são formas de entregar, embora sejam artes da palavra, a forma como entregas é diferente. Eu não consigo pôr balizas, daí os limites, eu não posso, daqui até aqui é stand-up. Não consigo. Pode ser um bocadinho mais, pode ser um bocadinho menos, eu não consigo dizer. Sei que tem limites, não me perguntem quais. Se isto E não ia parar nos limites do humor, mas estes são diferentes. limites da própria arte. Eu Ponto a percebo o que partir estás a dizer. a musa da comédia chama-se Thalia. O limite da musa é até Hum. aqui. É claro que há uma zona fronteiriça, em que a comédia, desde o início, a comédia e a tragédia estão ligadas. Pertencem ao mesmo Deus. Pertencem, está lá desde o início. Dioniso é o deus da comédia, da tragédia, e depois há outra coisa que nós nos Isto vê lá esquecemos. que eu achava que o Dionísio era o deus do vinho. Vê lá que o que Também, eu... também, Também também. é, pronto, Também. olha, viste? Mas três A pilares minha de teologia, sabes, que anda fraca aqui a nível. algumas dúvidas que possamos ter em relação à comédia. Se recuarmos Hum. até o início, se calhar ficamos com alguma luz. Dioniso é o deus da comédia, tragédia e da loucura. Estas três coisas nunca andam separadas. Podem ter Exato. porções diferentes. E se tu pensares nesta figura de Dioniso, que em algumas peças da altura era uma espécie de juiz, Mas era esse ele que... gajo era um verdadeiro gajo que fazia tudo, não é? É um Yeah, canivete suíço. É yeah. loucura, Da é juiz tragédia, também. da Ah, tragédia, vinho, ainda depois falam do havia... Da Vinci, não é? E dos renascentistas. Este gajo muito antes e já fazia essas coisas todas. Mais à frente, um gajo também enlouqueceu, o Sr. Nietzsche, tem um livro que é O Nascimento da Tragédia, onde ele se preocupa com estas duas ideias. Há duas formas de pensar na comédia ou a Hum. tragédia. É a forma dionísica, que é uma coisa mais imprevisível, e depois uma arte mais ligada ao deus Apolo, da razão. A complicar isto tudo, se tu entenderes que a arte, a comédia, a tragédia é a tensão entre estes dois deuses, um simboliza a razão e o outro a loucura, tu percebes a que ponto é que a tragédia, a comédia e tudo o que possa saltar daqui são coisas siamesas. Tu não consegues fazer um corte. E daí eu dizer, pode ser que haja limites, mas eu não sei fazer o corte, porque eu não sei fazer a operação. Se eu cortasse a tragédia e a comédia, morriam as duas. Tu não consegues fazer uma comédia sem tragédia. Eu consigo dizer uma coisa inócua, que é uma comédia que a mim me diz muito, e se calhar entre nós, talvez o Ricardo Aruz Pereira, havia um gajo mais escritor, que também está na coleção do Ricardo Aruz Pereira, o Cezinando,
Não gosto nada do Ricardo Pereira, acho que é muito Epá, fraco. Não, e- estou a brincar, estou a brincar. Só queria só ser edgy aqui. Senti que não estava a dizer nada minimamente provocador e queria. Também Ricardo também. gosto, também gosto. Não gostas nada, que eu apanho-te às vezes a rasgar nele, mas pesado. Ó Mas Roberto, tens um sim, ódio aí para o sim, Ricardo. E não é mas só o Ricardo. eu percebo o rasgar, mas este rasgar, este sim tem que levar aspas. Qual é a minha. Não o rasgas literalmente. Não rasgo literalmente. Em volta do Ricardo Aruz Achas que é por Pereira. ele ser parecido? Ou seja, no sentido em que tu aqui fazes uma análise muito profunda do humor. E atenção, eu sou um gajo mais basiquinho. Eu acho que o humor é às vezes, opá, é o puxar o tapete, é dizeres uma coisa que a pessoa não está à espera Mas, e se mas, ri. mas, E tu entras numa análise bastante, atenção, que eu acho super valiosa. E eu acho que o Ricardo também faz um bocado essa, pá, também fruto de gostar muito da comédia e de ser um estudioso. Opá, eu sou mais cábulo, estás a ver? Não sou tão estudioso de ir atrás. Gosto de ler os meus livros sobre comédia, mas mas, não entro na mas isto. profundidade dos deuses. Mas sabes que o Ricardo eu acho que sim, entra numa literatura. Será que é por haver essa proximidade, tal como Dionísio e Apolo estavam tão perto um do outro, tu e Ricardo também? Vamos deixar isto para uma futura conversa com ele. Aí poderemos esclarecer. Sentes que tu és Dionísio e ele é Apolo? Olha, isso é uma Depois boa. de entrar no boxe, ele Isso ficou aí é mais uma. Apolo, não é? Pois o Apolo é deus do boxe também. Ou seja, tu não podes Encontraste-me. pôr sequer a hipótese de falar mal do Ricardo Aruz Pereira, que isto vai abaixo, não é? Não, mas atenção que eu não estava a falar mal, eu estava era a dizer que pode ser por vocês serem parecidos e terem uma postura tão conhecedora, não é? Imagina, se houver aqui um gajo especialista numa cena que eu digo, que diz algo que é se calhar ligeiramente diferente do que eu entendo, pode haver aqui alguma, não sei, ou fazer de uma maneira diferente. Volto a dizer, eu sou um gajo muito basiquinho aqui, eu, Não, eu mas gosto de eu piadas simples. Uma das minhas mas piadas eu também, favoritas que mas eu eu também. dizia é. Por exemplo, eu dizia esta piada volta e meia, ultimamente por acaso não tenho feito, tenho que voltar a fazer, que era o meu sonho de vida era editar um livro que fosse escrito em conjunto entre o Gustavo Santos e o chefe Kiko, que se chamava Nunca é Tarde Demais. Isto é um trocadilho. Pá, atenção, é das coisas mais horríveis. Há pessoas lá em casa que se estão a contorcer com esta piada e está tudo bem, amigos. Eu prometo que não faço mais. Mas eu gosto, estás a ver? Dá-me um prazer, dá-me um quentinho. E eu acho que não precisamos de entrar aqui numa Não, 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 profundidade não assim tão precisamos. grande. Às Eu- vezes a comédia é só isto, é tipo, é só. Desmontando aquilo que tu disseste, eu também gosto de coisas simples. No capítulo do humor, supondo que é conhecimento, o conhecimento não é cumulativo. À medida que vais sabendo coisas, a próxima coisa vai contradizer aquilo que tu achavas que sabias. Que às vezes torna ridículo perseguires qualquer definição, qualquer entendimento maior sobre o humor. Sabes um autor, conheces um autor, depois no próximo. É uma figura contrastante. E em todos os séculos vês esse combate. Um grande comediante, por exemplo, há dois que me dizem alguma coisa, o Swift e o Voltaire. O Voltaire, esse sim podem chamar filósofo. Esse comediante é comediante, humorista, que escreveu livros de humor, mas também foi um filósofo. Poucos casos, mas há esse, o Diderot. O mais longe que eu vou é para aí o Carlin, estás a ver? Tu vais-me buscar um Voltaire da vida. Mas isto Que eu, há eu um conhecia contraste. noutro âmbito, não é? Assim, um âmbito mais de física e Mas, por exemplo, para usar como exemplo, o Swift, a obra mais conhecida é um dele é, espanador. por exemplo, As Viagens de Gulliver. Certamente já viste no cinema, uma adaptação. Ahm, Sim, Ele tem, por exemplo, um livro. Isto é coisas eruditas. Tem um livro, se a memória me falha, Os Benefícios de Dar Peitos. Por exemplo. pronto, É é isto. isso. Aquela conhecida que é a proposta modesta. O Ricardo Araújo já falou várias vezes que é a Irlanda estava assim a passar por um período mau e ele propôs, se calhar vamos começar a comer crianças de carne à terra e faz essa proposta. E isto para dizer o quê? Em relação ao trocadilho, há uma série, está na Netflix, como é que se chama? Norheim? Uma série norueguesa que retrata os tempos dos vikings e é uma comédia. Ok. Disseste o trocadilho e há partes em que eles se chateiam enquanto no meio de um raivo, no meio de uma matança, no meio de violações, há uma discussão à volta do trocadilho que não deve ser usado, independentemente da situação. E às tantas estou a discutir a liberdade de expressão enquanto estou a matar pessoas ou após uma matança, porque a comédia também é isto, não é? Opá, eu gosto muito desta simplicidade, ou seja, da piada. Não tens que ir para uma coisa super profunda e consegues ter um riso tão grande, ou às vezes maior. Coisas que apenas desarmam, não é? Ou seja, que não tens que. Não quer dizer com isto que, pá, que aquela piada é brilhante, porque não é de todo, estás a ver? Mas é algo que
pela maneira tão simples como é feita e como é dita, opá, eu gosto muito. É aquele tipo de humor que muitas vezes até pá, tu usas em rodinhas, no círculos de amigos, não é? Se for um agrupamento de piadas, no limite um beat, piadas à volta de qualquer coisa, se Uhum. calhar inicias o tema com uma piada assim. Vais Mas, por pelo... exemplo, um Jimmy Carr. O Jimmy Carr tem uma carreira assente neste tipo de trocadilhos Sim, e, sim. e tirar os tapetes e Eu, por acaso, não gostava muito. gostas. Em tempos gostava muito, mas Hum. a minha relação com ele acho que piorou. Do Onliners prefiro o pessoal mais para trás. Eu acho que envelheceu muito melhor do que o Jimmy Carr. Eu acho que o O Jimmy... Jimmy Carr. E como é que se chama aquele... Stephen Wright? Yeah, Era isso que ias yeah, dizer? yeah. Provavelmente, apesar de ser o Uhum. mais antigo, se olhares para as piadas dele, são tão boas que ele nem precisas dizer, só precisas ver escritas. Chegam até nós, pelo menos a mim provoca-me riso, o do Uhum. Jimmy Carr. Material novo, e assim, já estava mais ou menos à espera. Como isto é tão subjetivo, caímos sempre na esparrela de ser velho do Restelo. No meu Hum. parecer, o Wright, nas piadas dele, tem mais inventividade. É muito mais imprevisível. O Jimmy Carr rapidamente cai na fórmula. Mesmo sendo onliners. Sim, sim, sim. Tu, quando entras no raciocínio do Jimmy Carr, tu mais ou menos podias quase escrever piadas para ele. No caso do Wright, não é Uhum. bem assim. Porque cada piada, uma Sim, é cena. uma coisa um bocadinho mais diferente. Sim, 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 eu percebo. Mitch Hedberg também. Tu, se calhar, consegues aninhar certo tipo de piadas, mas depois há outras. Podemos dizer a comédia envelhece mal. Epá, não sei se. Alguma envelhece mesmo a partir do momento que a dizes, então piada de atualidade, e voltando um pouco atrás. Mesmo que consigas fazer uma boa piada de atualidade, supondo que consegues fazer uma piada genial sobre um momento do dia e ninguém consegue chegar lá, és o único a chegar lá. E agora ficas com aquilo no estaleiro, porque usas algumas vezes, até funciona muito bem, ouvidos uns meses já ninguém quer ouvir aquilo. Há qualquer coisa de inglório nas piadas da atualidade, a não ser que não haja ego nenhum, seja um exercício despretensioso, fazes e pronto, olha, fica. Mas agora se quiseres aquilo como parte de qualquer coisa que estás a construir, supondo que são crónicas, supondo que é um beat à volta de algumas atualidades, é quase que está sempre a chover no molhado, parece-me. Mas sabes que até há uma coisa gira que é, pensando aqui na possibilidade disso dar a volta, por exemplo, o tema da média, pá, mais que batido, é o clássico tema da atualidade que foi feito ad nauseam na altura, depois foi usado meio, era médio Rui Pedro, como aquelas get to go, as referências, não é? Para ser, pronto, um bocado como as espadas e a pedofilia, aquela associação que toda a gente já sabe, pronto, era o Rui Pedro, era a média. Pá, e curiosamente, agora mais recentemente, um tipo que até já veio aqui ao teu podcast, o Marcos Bilro. Grande, eu já ouvi atuar, ele é mesmo muito bom. Claro que tu ias gostar do Marcos Bilro, tem um estilo que eu imagino a gostar muito, mas de facto, opá, também é uma pessoa que eu gosto, principalmente por ser muito diferente em palco. E ele tem agora, opá, um beat sobre média, ou que faz uma alusão ao caso média, e diz uma data de piadas que na altura seriam um humor da atualidade, mas que hoje em dia são metidas ali e é numa perspectiva diferente. Ou seja, a maneira como ele põe a piada é sobre um tema batidíssimo, não é? Mas que ele consegue ali reinventar um bocado a coisa e tem muita graça. Sabes que eu sinto que existe uma certa, não é genialidade a palavra que eu quero, mas existe um certo louvor, vá, de pegares em temas super batidos e conseguires dar-lhe uma roupagem diferente, ou temas, pá, aparentemente banais e conseguires dar, olha, uma das melhores piadas, pá, e adoro, gosto mesmo muito, uma piada sobre uma porta giratória, por exemplo, que o André Pinheiro faz. Pronto. Não vou entrar em mais detalhes, mas é uma piada sobre uma porta giratória. E é fantástico, as portas giratórias já não estão tanto na moda como estariam no passado, não é? Yeah, As yeah. portas giratórias que eu me lembro agora é para aí do Atrium Saldanha e pouco mais. Epá, e ele pegou numa temática pá, inócua e consegue dar-lhe ali uma roupagem muito engraçada e usá-la e de uma maneira muito interessante, não é? E consegue reinventar um bocadinho essa coisa que é tão simples. E eu acho que a maneira como ele pega e faz isso, pá, é tão ou mais interessante para mim, do ponto de vista não só de espectador, mas como também de alguém que cria, do que alguém consegue pegar pá, o que é a vida para além da morte, as efemeridades da vida, estás a ver, assim uma coisa super Sim. profunda, e eu acho super interessante como é que ele consegue pegar num tema batidíssimo, ou volta e meia, há sempre aqueles temas que toda a gente vai, volta a pegar no exemplo de Comedy Club em que estou lá e apanho
toda a gente tem um beat sobre IKEA, toda a gente tem um beat sobre andar de avião, toda a gente tem um beat sobre o Tinder, não é? Sim, sim, sim. São aquelas, vocês são um casal dos beats, pronto, é aquela Yeah. coisa que já toda a gente foi por lá de uma maneira ou de outra. O ginásio, estás a ver, são aquelas temáticas super diferentes, mas tu consegues pegar, sei lá, não fazes um beat sobre um ginásio, mas fazes sobre um supino. Sabes que é um supino, aquelas barras com as rodinhas dos lados, tipo, pegas só o nome supino é incrível, não é? Mas tipo, ou seja, o beat não sendo necessariamente sobre o ginásio, mas sobre o elemento que é o supino, não é? Como é que aquela barra que equilibra, que está ali, é preciso quase uma matemática para saber os sítios das mãos, não sei, estou a inventar, tipo, onde tens meatheads, mas ao mesmo tempo tens que ter uma destreza, um equilíbrio para conseguires, pode ser algo engraçado, não é? Ou seja, desconstruir, acho um exercício tão engraçado de se fazer e de conseguires pegar num assunto que é, pá, não sei, uma coisa tão simples. Eu sou mau exemplo para estas coisas. Mas, Gosto de. mas eu concordo Hum? contigo. A minha visão em relação àquilo que eu gosto ou não gosto da comédia não está muito distante da tua. O que é que eu gosto na comédia, independentemente do tema e da abordagem? É o olhar que o comediante tem sobre as coisas. É tal voz, não é? Ou seja, Eu ainda não lhe chamaria voz. É a forma como ele consegue olhar para a coisa. indo para o teu mundo é o eu lírico, não é? Ou seja, o sujeito que pega e que interpreta, tentando usar assim Sim, 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 mas um termo mais. a partir do momento que ele consegue fazer isso, ele pode olhar para tudo e tudo vai sair diferente. Pensando na comédia, pode ainda não ser Certo. comédia boa, mas tudo o que ele vai dizer, percebes que ali há qualquer coisa diferente. Olha para uma maçã, qualquer coisa diferente sobre a maçã, olha para uma escada, diz qualquer coisa diferente. Há um exercício, é um exercício muito simples, não vou dizer quem para não me Mas tu criticar. dizes e depois deixamos Não, espaço que não, é para as não, pessoas não, para não. apontarem e Então, irem ver depois. esta pessoa disse, e agora completem-se se souberem, é um exercício simples. Imagina um banco, imagina uma maçã, estás a olhar para esse objeto ou para esse fruto e tu Certo. vais torcendo esse objeto mentalmente. A que ponto é que esse objeto deixa de ser objeto? Deixa de ser reconhecível enquanto tal. E é fixe fazer isso mentalmente porque podes destruir o banco mentalmente e voltares ao início. O olhar, no limite, faz isso. O limite disto é transformar aquela maçã na tua maçã. Uhum. Toda a gente sabe o que é uma maçã, mas se tu disseres, a maioria de nós vai falar em termos genéricos e as maçãs equivalem-se. Mas se houvesse tempo para descrever este exemplo extremo, supondo que cada um descrevia a maçã como se fosse o ramalhete nos Maias do Essa de Queiroz. Coisas que te interessam a ti na maçã, sejam as cores, sejam ali Certo. as dimensões, se há possibilidade ou não de haver uma lagarta, e às tantas já estás a sair da maçã. Se não há lagarta, porquê? Esta maçã não é possível para as lagartas? O meu avô disse-me: os melhores frutos estão sempre bicados pelos pássaros. Este parece-me impecável. Este fruto não é bom. Se não é bom para os pássaros, também não é para mim. Já estás a sair da maçã. És muito poeta, pá. Eu sinto muito aqui essa coisa. O meu avô disse. É engraçado que tu vais muito rápido aqui a Ricardo Reis, não é? De repente está ali. Não, e atenção, está maçã, pensei no Newton, pensei na Não, maneira como sim, está sim. construída a palavra Mas, maçã, estás a ver? exatamente, Tipo, a é maçã podes ir para aí. Newton, vou com a maçã, podes ir para quê? Primeiro Nova com a maçã. York, Big Apple, não é? E é Sim. exatamente, Guilherme Tell. Sim, sim, do arco e flecha, não é? Yeah, Que yeah. foi por cima da cabeça. E todas essas coisas podes desdobrar. Depois Penn and Teller e tens ali uma Exato, cena exato, assim, exatamente. mágicos outra vez. Isto vai sempre Isso. dar a magia, pá. Mas em cada cena Não podes é? desdobrar às tantas. É o callback, a Ma- arte do Mas, callback. mas cada parte pode gerar uma nova cena. Pensares no Guilherme Tell, será que houve um brainstorm? Será que ele testou todos os frutos e percebeu que a maçã é o fruto ideal? Nem muito grande, nem muito pequeno. Pois é. Ele se calhar Era testou mais uma, difícil com uma banana, não é? Tipo, sim, ou com uma mil. nêspera, não é? Por exemplo. Ou uma Ah, uva. se calhar tentou, isso não é. Se calhar com o ananás não é grande desafio, ou com uma melancia. Não é? É. Disparar por uma melancia na cabeça não é E o assim. ananás podia ser associado ao rei, não é? Depois de repente achavam que ele ia cometer regicídio e tinha ali uma coroa de Olha, frutos. outra Já cena. fomos, agora já ninguém nos Sei lá, apanha, pá. são ideias associadas à maçã e a maçã está sempre presente. E às tantas já Hum, pode estar a pensar na ausência da maçã. Por exemplo, Buda que meditou à sombra, supostamente, ou de uma pereira, ou há várias versões. Por que não de uma certo. macieira? O que é que ele tinha contra as maçãs? Já tens outro caminho.
É o medo de cair, como é que tu consegues atingir o Nirvana se estás com medo que te caia fruta em cima da cabeça? Há duas versões, uma é debaixo de uma pereira e outra é da figueira. É engraçado que eu associo o Buda ao Sudeste Asiático, assim uma coisa, e não são árvores particularmente que eu associo ao Sudeste Asiático. Né? Se fosse uma coisa de pitaias, uma piteira, uma, não é? Uma, Uma humilde figueira. sei lá, uma coisa que ele podia estar a fazer em Porto Covo, qualquer coisa. Porque é que estava na Ásia, pá. Há um poeta muito parecido ao Seinfeld, que é o Pontes. Desculpa. Também podia ser. Sim, Não não. sei, não sei Pontes se. Farnerud, meio campo do Sporting, época 2006, talvez. Olha, Não. eu de futebol não te consigo apanhar. Pronto, Ou mas seja, era. a forma como o Seinfeld olha para as coisas é mais ou menos como ele olha. É claro que depois é um registro mais poético, mas exatamente, olha para uma coisa tão pequena, tão pequena, tão pequena, para a maioria das pessoas, aquela coisa pequena não existe. Uhum. Ver um filme qualquer, um filme de comédia romano, por exemplo. E há tantas coisas que eu acho. Fizeste um filme de comédia romano ou romeno? Romano, romano. Romeno, ok. E às tantas, até a premissa é mais ou menos uma professora cuja sextape é apanhada e é lidar com isso, com os outros elementos da escola. Várias Uhum. formas de abordar o tema para aquilo que nos chega, para aquilo que é normal, seja Hollywood, seja para quem gosta mais italiano, francês, ou vários entendimentos que nos são estranhos e de repente, a comédia também pode ser isto. Há um absurdismo que eu gosto muito, principalmente na comédia italiana, de certeza conheces, o Nanni Moretti. Pronto. Sim, sim, Ele, sim, ele sim. tinha, ele tinha um filme Eu não vi o que eu último, vi. não. Este aqui chamava-se La Palombella Rossa. Porque é Yeah. que eu gostava muito desse filme? Nem era por uma questão particularmente intelectual, foi porque pá, aquilo era polo aquático, eu jogava polo aquático, e então achava muito interessante. Aquilo basicamente é a história de uma equipa de polo aquático que vão jogar. E há lá um jogador que é guarda-redes que acho que é ir para o jogo ou assim uma coisa, tem um acidente e fica assim meio amnésico. Pronto, e ele faz parte do Partido Comunista, não é? É assim uma coisa qualquer, pronto. E a graça daquilo é o absurdismo da situação, que ele está no meio de um jogo polo aquático e está tipo a pensar em coisas pá, do partido e não sei o quê, pronto. Eu gosto muito dessa maneira de ver as coisas e sai um bocadinho daquela fórmula que estamos habituados a ver, tanto do humor britânico como do humor americano. Dito isto, eu acho que há certos tipos, olha, eu trabalho muito com alemães agora. Há certas coisas no humor alemão que não são bem passáveis para o nosso, ou pelo menos nós não. E se calhar nós também reagimos melhor ao humor americano ou inglês porque estamos mais habituados, não é? O público é ensinado a rir. É aquela coisa, eu quando sou MC no Comedy Club costumo dizer uma coisa lá, também um bocadinho para quebrar o gelo, que é, pá, isto realmente vocês têm que se rir nestas partes, que é o comediante vai dizer uma coisa assim meio estapafúrdia e depois ele faz uma pausa a seguir. Vocês aí riem. É aquela musiquinha que tu tens, tal, 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 ri-te. Há maneiras de rir conforme a localização onde estás, não é? E a cultura, pá, são coisas um bocadinho diferentes, não é? Havia aquela coisa muito engraçada que diziam sobre o humor britânico e o humor americano, que era o humor americano torna uma coisa pequena, faz muito grande, pronto. E com o humor britânico é ao contrário, pega numa coisa muito grande e faz dela pequenina maneira como eles avaliam uma situação, não é? E nós estamos mais ou menos habituados a isso, e depois, pá, podes gostar mais de um estilo do que do outro, mas estás muito habituado a isto. É um bocado a maneira pela qual as pessoas riem muito, e tu vês isso até bastante, por exemplo, no storytelling. Porque é que o Kevin Hart tem um sucesso muito grande? Eu sinto que para os americanos acaba por ser não é valoriza, mas acham mais piada a isso do que, por exemplo, nós europeus, de certa maneira. E é muito comum tu vês aqui a rasgarem certos perfis, tipo o Kevin Hart, como diz, e diz, pá, o texto dele não é bom e é tudo o acting, e eu mais ou menos que concordo, mas noutras situações não concordo tanto, no sentido em que é um estilo de humor diferente que os americanos gostam muito. Em que tu metes, por exemplo, um comediante inglês que nós se calhar valorizamos mais e gostamos mais de certas coisas, nós crescemos todos com o Mr. Bean, por exemplo. É um pateta, não é? Pá, é um gajo que anda, que cai, tropeça, faz Que não umas deixa de coisas. ser curioso. Nós rimos muito, não é? Ou seja, e fez parte de. Toda a gente viu o Mr. Bean, parece que são não sei quantos episódios, são para aí 5 ou 6. É, assim, é Yeah, uma, yeah, é uma yeah, coisa yeah. muito, muito pequenina. Nós rimos muito. E aquilo é muito pateta. Opá, e eu sinto que tu, se calhar, se metes um americano a ver aquilo, não vai achar tanta graça. Estás a perceber onde eu quero chegar? Conforme também um bocado. Nós estamos num sítio ideal, somos contaminados pelas duas culturas, Yeah. conseguimos tirar partido. Se calhar não vamos tão ao Uhum. extremo, se bem que já houve aqui comediantes a referir o nome de Kevin Hart. Sim, ou seja, eu disse o Kevin Hart porque é capaz de ser daqueles, é capaz de ser o Sim, comediante que vende mais no mundo inteiro, não é? Provavelmente, diria que sim. Mas atenção, estou a dizer isto, estou a tirar factos do rabo, não não, sei, mas não. se não for
o número um está no top pelo menos É 10, isso, é isso. Sim, sim, sim. certamente. E são quase todos americanos, não é? E tu tens comediantes britânicos muito bons, mas os americanos, pronto, também um bocado Também pela seria maneira que está engraçado, associada também ao. seria engraçado o comediante mais bem pago viver num país assim isolado. Tinha muita graça, de facto. Era... Este storytelling é engraçado. E tu podes observar que eu acho que nós cá, e pegaste num tema muito interessante, que é, nós aqui absorvemos um bocadinho de tudo. E tu vês desde a influência gigante que tiveste de um Bob Burnham, quando chegou com uma coisa, pá, um bocadinho mais disruptiva. Já tinhas o Bill Bailey, e assim, o Tim Minchin, assim, alguma malta que ia pegando em humor musical, mas chegou um Bob Burnham, pá, teve um impacto muito grande e tu viste uma data de humoristas que depois pegaram em certas coisas, pá, foram influenciados e faz parte, não é? Ou seja, da mesma maneira que toda a gente a certa altura teve um beat que parecia o Bruno Nogueira a fazer, porque foi as referências que nós tivemos quando crescemos, não é? Ou aquela vozinha do Ricardo Araújo Pereira que toda a gente já fez, alguns, porque são as referências, não é? Tu cresceste Yeah. com aquilo e foste. E os seus contactos que tu tens. É muito engraçado ver depois como é que as pessoas vão e divergem. Um exemplo aqui muito interessante, duas pessoas que começaram com humor similar e que foram por caminhos diferentes, protagonistas de Conversas de Miguel. Carlos Coutinho Vilhena e Pedro Teixeira da Mota, Sim, sim, não sim, é? sim, sim, sim. Em que, pá, duas pessoas começaram com um registro até relativamente similar, não é? Aliás, havia muita gente que os metia no mesmo saco, é tudo a mesma coisa e tal, e que foram por caminhos completamente diferentes, em que tens uma pessoa que está a ir para um lado um bocado mais. Não quer dizer que este é profundo e o outro não é, mas com o Clube da Felicidade, que toca em certos temas, é uma coisa que, mesmo a nível de ritmo, tem um ritmo diferente. Teve agora uma peça de teatro que não é uma peça de humor, apesar de ter apontamentos de humor, mas que não é. Pronto, foi nessa direção. Ao passo que tens do outro lado alguém que foi para um registro até mais coloquial, de conversa. Eu não sei se já assististe ao Pata de Ganso, ao espetáculo dele Não, agora não, não, ainda não, recentemente. não, não vi. Que é engraçado porque tu notas certos Eu, por aspectos, por acaso, só exemplo, aqui a uma à atenção ao parte, em diz. relação ao Pedro Teixeira da Mota, era alguém que não me dizia nada e aos Hum, poucos foi-me conquistando. Porque recordo-me quando ele tinha o podcast só áudio, ter ouvido alguns episódios, não gostar, e vou ouvido uns tempos, voltei e percebi: sim. ok, há aqui raciocínios humorísticos, este gajo é muito bom, este gajo é rápido a pensar. Eu acho que é mais que isso, sabes? Eu ia ter agora o exemplo do Diz isto. espetáculo dele, que eu acho que está muito bem construído nesse sentido, em que tens uma atenção a um cenário muito giro, não é? É um cenário em que aparece assim uma pata de ganso em 3D, não sei qual é que é o, tipo a parte de baixo de um ganso, que só isso é hilariante, não é? Estás em palco e tens tipo a cintura para baixo de um pato, não é? Que eu acho que isso é fenomenal. E depois tens, lá está, um registro de storytelling que não entra numa profundidade, pá, são poucos os temas que vão um grau grande de profundidade filosofal, por assim dizer, não é? Tens um ou outro que entra, mas que é um ritmo diferente, em que ele até brinca com certos aspectos de superficialidade de temas. Não vou dizer os beats agora porque ainda está em tour, mas que é engraçado ver isso. E eu acho que o sol está super bem construído, está com muita graça mesmo, está com ritmo. Isto para dizer o quê? Duas pessoas começaram do mesmo ponto e que evoluírem em posições completamente opostas, mas consegues pegar em pontos de um e do outro e ver como é que se tocam. E eu acho Yeah. isso muito giro. E o Conversas Sim, de Miguel foi feito, já eles estavam sim, nessas sim. direções, não é? E E estão lá, notava-se quando um tema era lançado, um tópico da conversa, a abordagem de um e de outro completamente diferente. consegues pegar num Geirinhas e num Manel se quisermos e Sim, pegar sim, na sim, rama sim, sim. toda Não, ali do bumerangue, não é? mas E acho as que faz direções em sentido. que foram. Faz Yeah. sentido, mas por outro lado, contradigo-me um pouco, é sempre precipitado. Facilmente nos esquecemos que cada um deles, à exceção do Hum. Geirinhas, não que ele seja um velho, mas são tipos novos. Estar a O condenar Geirinhas também não é muito mais velho. O Geirinhas é o mais velho dos quatro, salvo é o erro. mais velho dos quatro, sim. Sim, sim, sim. Nós estamos a considerar a trajetória de um artista tendo como leitura poucos anos. Nós não sabemos, por exemplo, Sem dúvida, sim, sim, o sim. Carlos Coutinho Vilhena pode estar a fazer este percurso, mas há um ponto a partir do qual ou fartou-se de determinados temas e dá uma guinada e volta para algo, uma abordagem que nada tem que ver com a profundidade. Grosso Mas modo, isso não sei se tem a ver com a idade, sei lá. Apesar de já estar envolvido por produções fictícias e isso tudo, mas o Ricardo Pereira ficou conhecido aí nos seus 30, não? Ou 20 e muitos, diria. sim, Mesmo um Salvador Martinha,
até ser uma cara, não é? Terá sido para aí há 10 anos, ou uma coisa assim, diria, Sim, talvez, não sim, sim. é? Lembrei-me de uma coisa que nada tem a ver com isto. É um bocado mais que 10 anos agora que estou a dizer, mas no Esta, canal esta, Q, algures, esta relação que é sempre seja, perigosa. se calhar nos seus 30 que ficou conhecido, não sei, ou... Quanto mais velho, mais profundo ou aborda certos temas. Naturalmente tens mais maturidade, estás em Sim, fases da sim. vida diferente, não é? De Sim, repente pensas duas vezes antes de ver copos. Eu sinto sim, isso, eu sou uma sim, pessoa sim, mais sim, madura sim. agora porque antes ia ver copos e estava despreocupado com o dia seguinte. Hoje em dia passo mal, tenho ressaca, Sim. bebo duas cervejas e passo mal Yeah. no dia seguinte. Exato, exato. Eu Pronto. acho que é mesmo o corpo sabe exatamente quando fazemos Ou aquela seja, travessia tu dos agora 20. pensas mais nas coisas Yeah, e yeah. nos impactos que isso vai ter. Há pessoas que preferem para o caminho contrário. Há pessoas que falam exatamente aquilo que estão a viver. E há pessoas que vão no sentido contrário. Vou falar de coisas que nada tenham a ver com a minha vida. Ao olhar para um comediante de 40, 50, 30 anos, eu sei exatamente do que é que ele vai falar. Ok, há aqui uma espécie de previsibilidade. É expectável que um comediante de 20 anos não fale sobre morte, apocalipse, estas coisas assim. Supondo que há uma relação. Como exemplo, o George Carlin foi no sentido do apocalipse, no sentido do niilismo Sim. absoluto. Eu Uhum. estou-me a borrifar para isto tudo, eu já disse o que tinha a dizer, vocês não ligaram nenhuma, nem sei bem se é comédia se não é. Estava a rir-me esta questão da idade, a nossa esperança média de vida, a rondar os 80, 70 e muitos. Há uns séculos, pensando que havia uma figura próxima à do stand-up comedian, ele tinha de pensar as coisas de outra forma. Quando chegava ali aos 20 e tal, a morte está-se a aproximar, tem de começar a falar. Sim, sim, sim. Também é verdade. É seres muito mais precoces, não é? É isso, também saiu mais cedo de casa dos pais. É, há toda aqui uma logística de. Se fores mais atrás, eles nem da casa dos pais saíam porque viviam as comunidades todas dentro da mesma caverna, não é? Portanto, aquilo Pois, acabava sim, por sim. ser. Essa questão da idade também é gira. Tu sabes como é que eu comecei ou como é que entrei no meio? Tiveste essa conversa mais ou menos quando veio cá a Susana Verde. Comecei mais ou menos algures final de 2017, inscrevi-me num curso de escrita criativa, ou seja, não necessariamente de stand-up, escrita criativa. Opá, e conheci lá umas pessoas. Depois, em 2018, nós juntámos e formámos uma coisa que era guardanapo. Até porque houve um módulo de stand-up que foi dado pelo Salvador Martinha e que inspirou toda uma geração, pelo menos nós ficámos inspirados para seguir. E, pá, ele puxou muito por nós e foi interessante. E nós juntámos, e portanto, era eu, a Susana Verde, o Pedro Custódio e o Guilherme Ludovice. E um à parte, o Ludovice, Faz atualmente, quanto a mim, tem um dos melhores podcasts. Mal posso esperar, é, para mim, das melhores coisas a serem Eu feitas sei, atualmente. tu disseste para mim como se fosse ofender-me, Quero ofender, mas mas para para mim, mim, isto é uma opinião puramente pessoal, é ok, mas para mim, opa, ele é das pessoas mais inteligentes que eu conheço também e a trabalhar humor e certos tópicos pá, é muito interessante. Eu gosto também bastante do podcast dele. É muito engraçado que nós começámos todos a fazer esta parte do stand-up na mesma altura. A Susana Verde vinha com uma bagagem de criação de outro tipo de conteúdo. Ela trabalhava numa agência publicitária. Não, opá, eu estou com medo de estar a dizer errado, mas pronto, era uma agência criativa, vá. Já vinha com uma escola assim de guionismo de certas coisas. O Guilherme Ludovice tinha feito pá, aí uma vez stand-up na vida no antigo Comedy Club quando tinha 7 anos, pá, aí, não sei, era uma criança na altura, acho que tiveram que pôr um banquinho para ele chegar, que o microfone não descia mais, era assim uma coisa mesmo muito. Ou ainda teve que ter uma autorização dos encarregados de educação para estar acordado até tão tarde na altura. Quando nós chegámos e juntámos-nos lá, eu tinha pá, aí 25 anos. 25 anos, tenho que fazer contas rápidas agora, mas por aí o Ludovice e o Custódio, pai 18 ou assim uma coisa, eles são bastante mais novos que eu. A Susana Verde já tinha pai 72 na altura, que até pá, era chato, porque ela tinha que se ausentar muito, que era para, pronto, para ir às consultas dela, enfim, era assim. E foi engraçado como aquele grupo se juntou e se deu bastante bem. Realidades completamente diferentes. Pá, o Guilherme Ludovice é um gajo de direito. Tem uma maneira de trabalhar, pá, chegava atrasado às coisas. E atenção, chegava atrasado porque estava inscrito em mil e uma coisas ao mesmo tempo. Presidente da Associação de Estudantes, lá não sei, provavelmente o diretor de turma do sétimo B, não sei o que é que ele era. Zero lindo, não conseguiu abdicar Fazia, do lugar. era, Zero pois lindo. é, ele Estás mil com e uma 20 coisas anos e ao ainda mesmo tem. tempo. Epá, isso.
o Custódio era mais parecido comigo no sentido em que pá, estava a fazer o mesmo curso que eu, ou seja, também estava no técnico, o mesmo curso que eu tinha feito, que eu já tinha saído da faculdade, pá, o mesmo curso que eu tinha feito no técnico, e tal, tínhamos algumas coisas parecidas, mas ao mesmo tempo era tipo bestie desde sempre do Ludwig, portanto tinha uma maneira de pensar mais parecida, e foi giro porque se criou ali uma atmosfera muito engraçada e fomos crescendo dentro desta área juntos. Depois a Susana afastou-se um bocadinho, pronto, a idade não perdoa e só levantar, se estares a ir, sabes que custa mais, as pessoas ficam com menos energia com a idade. E o Custódio depois também acabou por se dedicar mais a outras coisas e foi giro que eu e o Ludwig acabámos por nos manter, sendo que ele depois foi para uma área mais de guionismo e pá, escreveu, olha, uma série que eu gosto muito que ele tem com a Luana, é o Arte Outra, de Tentar. Arte de Tentar. Estou com medo de estar a dizer o nome errado, mas pronto, em que ela vai experimentar várias artes, que aquilo foi escrito também com o Guilherme, que ele também fez depois outra série que foi Barman, o Barman, exatamente, exatamente, essa vi. com o Tomás Rodrigues, com o Carlos Pereira, não me Daniel lembro agora Cruz. do nome, Daniel Daniel Cruz. Cruz é capaz de ser, sim, exatamente, o Daniel Cruz. Ou seja, ele foi para uma área do guionismo e tem beats incríveis. É muito engraçado porque a maneira como ele faz o texto, não sei se já ouviste a fazer stand-up. Mesmo na internet, não sei, acho que. Tens que atualizar as tuas referências, que é, é daquelas pessoas que vale a pena, pá, tem uma maneira de pensar muito gira, muito diferente, lá está, com alguma profundidade de temas, e é muito engraçado como é que nós fomos crescendo neste meio por caminhos diferentes e cada um, eu sinto que hoje em dia tenho muitas influências de malta que começou a fazer, por exemplo, no Comedy Club, como estava lá tanta vez, e há toda uma geração que nasceu no Comedy Club agora. Uma Ah maternidade. pá, pois, foram lá, que até foi chato, alguns durante o espetáculo, que as pessoas não estavam concentradas, estavam a dar a luz lá atrás, alguns dos comediantes. Pá, mas é muito giro tu veres essa geração que, se tu reparaste, tem todos os tiques uns dos outros. Faz sentido, porque tu vais criando, e eu tenho tiques já de certas pessoas que vejo, principalmente, pá, estilos com os quais me identifico mais, algumas expressões que alguém usa e que tu estás ali a ver em palco, vais dizendo meio a gozar, olha, uma expressão, sabes que é o Pedro Alves Pini? Sei se- Pedro Alves que já cá anda também, pá, foi um dos pais da comédia nacional, não é? Tipo, Sim. eu lembro-me dele levar o solnado debaixo da sua asa. Estreou aqui, estreou noutros países, que ele foi abrindo a comédia em Pois vários foi, era países. ele, sim, era ele e o Lenny Bruce, estavam lá muitas vezes em patuscadas que eles tinham. Pronto, Quando o Lenny Bruce estava preso, era ele que ia fazer stand-up para os claro, comediantes. fazia às vezes, é isso, mas era, opá, o gajo tem algumas expressões que usa tipo, são partes de beats às vezes, há uma em que é só uma maneira como ele diz ok, que é ok, que ele diz isso, e eu dou por mim e dou por pá, outra malta lá do Comedy Club que usamos essas coisas, estás a ver que é meio a gozar, uma geração toda que cresceu lá, olha, há bocado eu estava-te a falar do André Pinheiro com aquele beat que ele tinha da porta giratória, tu tens, olha, esse grupo se formou na altura, o Tiago Pereira, o Rafael Peçanha, o Dutsca já fazia um bocadinho antes, mas que tipo se formou lá, um Mário Falcão, que hoje em dia anda a abrir o Sousa e o Gilmário Vemba, pá, que anda com datas grandes, estás a ver? E que também foi crescendo lá, e obviamente cada um tem o seu estilo, mas tu notas que há influência de todos. Da mesma maneira que vias o início do Boomerang, que toda a gente que usava um bocadinho, pá, porque tem a ver com a experiência, com quem andas, com quem tu começas a fazer. Da mesma maneira que imagino que sei lá, não querendo sair aqui muito fora de pé, porque também não conheço a realidade do Norte, mas que imagino também no Norte há muitos comediantes que acabam por ter muitos maneirismos. Eu, pelo menos, vou observando certas coisas que a malta lá em cima vai fazendo e que vão bebendo daqui e dali. Tinhas isto desde as gerações antigas, de um Rocha com um Seabra, com, não é? Yeah, yeah, Até as yeah. gerações mais novas, Zé Pedro, Carlos Contente, há bocado estavas a falar, sei lá, posso dar o exemplo do Vitor Sá, pronto, Yeah. eu ia buscar aqui uma referência, mas está-me a faltar o nome de um gajo que eu também acho muita piada do Norte e que voltei mesmo me faz lembrar o Vitor Sá. No entanto, Estás a ver? As pessoas vão criando estes sim, clusters e vão. Olha, o não, não. Iggy, eu gosto Sim, muito sim, do sim, o humor IG do Rui Iggy. nesse aspecto até estamos num sítio melhor agora. Antes, como as referências eram menos, tu notavas mais o Ricardo Aruz Pereira nas outras pessoas. Notavas mais o Bruno Nogueira nas outras pessoas. Tu Sim, agora sim, notas sim. um Hoje em caldo de dia, coisas. exatamente. Também tens muito mais acesso. Eu abro o meu Instagram ou o TikTok e aparece-me 5 vídeos do Zé Pedro a partir no ferro, mais 2 bits de que não é bem, mas é tipo cubinho em que
apesar de não ser stand-up, tem pensamentos que podem ser stand-up, não é? Tens beats, o Tiago Almeida tem do seu podcast em que volta e meia também faz os reels, pá, que são beats de pensamento que vão pondo, pá, e tu vês, pá, isto é muito Tiago Almeida, a maneira como está ali a ser feito. Olha, eu ganhei imensos tiques dele de quando fazíamos nós gravata, por exemplo, Sim, sim, sim. que aquilo cada um tinha o seu estilo e nós puxávamos os nossos, amplificávamos ali os nossos traços de personalidade para aquilo ser mais contrastante. Tinhas ali três pessoas que eram os opostos todos uns dos outros, não é? Dou por mim a usar certas coisas que o Tiago Almeida diz, ou, não é? E eu acho muito interessante ser essas referências e hoje em dia tu não precisas de ser um ícone de televisão em que toda a gente conhece para seres referência e eu acho que isso é super valioso. Da mesma maneira que, sei lá, há sempre aquela questão das mulheres na comédia, não há? Tu, de repente tens uma Luana do Bem, pá, que rebenta com qualquer estereótipo, se é mulher, se é homem, e que é, pá, incrível em palco, estás a ver? E consegue, mete em todas as casas, sendo homens, mulheres, público mais novo, público mais velho, betos, não betos, pá, e ela rebenta, estás a ver? Começas a ter cada vez mais estes, não tens que ir buscar, pá, agora a minha referência é Marina Mota ou Maria Rueff de Mulheres na Comédia, estás a ver? Começas a ter, e uma coisa que eu reparo mais nas casas de humor, nos sítios, é que cada vez mais tens mulheres a fazer humor, não é? São raras as noites hoje em dia que não tens pelo menos uma mulher a fazer, não é? Dando aqui alguns passos Está atrás, mais democratizado, não é? Ou não? Não estás a sentir o que eu estou a dizer? estou a sentir, Conta. estou a sentir, até porque já Mas convivi. eu senti uma desconfiança aí. O que é que tu não concordas aqui? Atenção, tu podes ter uma perspectiva. Eu tenho uma Não, perspectiva de quem está muito lá dentro, ou seja, às vezes é bastante interessante ver a perspectiva de quem está mais de fora porque pode ser diferente. tanto o foco de Lisboa como no Porto, nota-se que há mais mulheres. Continua Certo. desequilibrado, mas também tem que Continua, sem ver, dúvida. Sim, também sim, tem que sim. ver com os aspirantes a comediantes. Certamente, quando saem da maternidade, há mais homens a quererem ser comediantes do que mulheres. Se algum dia nascerem 5 homens, 5 meninas, para simplificar, vamos supor que há Hum, só homens e mulheres. Assim que certo. nascem, a primeira palavra de todos estes meninos, destes bebés, é quero ser É comediante, né? Quero ser comediante. E os pais não vão deixá-lo no orfanato. uma pescada de rabo na boca, não é? Ou seja, à medida que há mais exemplos, as pessoas seguem mais. E eu vi, olha, eu não sei se tu, Sim, tu sim, chegaste sim, a ir sim. ver o espetáculo da Bumba na Fofinha, da Mariana Cabral. Não, não, não. Esse é um exemplo perfeito para mim de. E atenção, eu fui com muita desconfiança. E vou-te. Fui até com algum preconceito. Porquê é que eu vou dizer isto? Porque, apesar de eu conhecer o trabalho dela, das redes, eu nunca a tinha visto a fazer stand-up. E ela não era uma pessoa que ia umas noites de teste normais fazer stand-up. Pá, e de repente marca não sei quantos. Campo Pequeno, Coliseu. Acho que foi Coliseu. Coliseu. Opá, e eu fui um bocado na desconfiança. Atenção, eu fui e lembro-me de umas primas minhas irem, estás a dizer, malta que liga zero a comédia, estás a dizer, eu faço stand-up há uns anos, nunca me foram ver, nunca tiver, e de repente vão lá para ver, tipo, o grupo das amigas, vamos todos, atenção, elas são mais velhas que eu, portanto, quarentonas, estás a ver, todas amigas, vamos noite Beaches Out, e vamos todas ver, e o público, quando eu entrei lá, era maioritariamente assim, e se eu te disser que foi provavelmente o melhor espetáculo de stand-up que eu vi nos últimos anos em Portugal. Eu estava a ver o espetáculo e estava assim, epá, a calar-me. No fundo, eu fui preconceituoso, no sentido de eu nunca a vi fazer, de repente marca aqui uma data e uma das pessoas hoje em dia mais influentes que afeta a maneira como as pessoas falam, tens uma Joana Marques, não é? E eu acho que nós só vamos ver os frutos disto daqui a uns anos, quando já for mais Sim. estabelecido, porque tu começas a ter agora, sei lá, uma. Eu não queria estar aqui num name dropping, mas sei lá, uma Diana Nogueira que de repente Epá, eu pá, gosto é muito, muito pá. interessante. Tens uma Yolanda Figueiredo que está a aparecer agora que também acho muita graça. Tens uma Joana Caldeira, tens, olha, teve cá a Cássia Rodrigues, a Madalena Malveiro. Tipo, essas pessoas, sempre que tu vais a um comedy club, ou quase todas as noites, tens um comediante, mais outras pessoas underground que estão a surgir e que vão aparecendo. Tens lá em cima, sei que tens a Joana Santos, tens, que já faz há uns anos valentes, mas tens uma. Também é Joana. Não me João lembro do Oliveira? apelido agora. João Oliveira? Joana Oliveira, exatamente, Joana Oliveira, era quem eu queria dizer. Tens a Joana Santos, tens a Joana Oliveira, tens, sei lá, uma Beatriz Magano da vida. Estás a ver, começas a ter cada vez mais nomes, e o que eu sinto é que a próxima geração, quando aquelas
aquela componente um bocado de pá, eu não sei se vou arriscar, senão porque é intimidante, não é? Tu vais para o palco e eu já vi isto, e é uma coisa que é relativamente feia, que é no Lisboa Comedy Club acontece muito isto e acontece também em alguns palcos, mas este aqui acaba por ser um bocadinho snob a nível também das pessoas que vão atuar. Pronto, tens a questão do open mic e não sei o quê. E quando tu vais para o palco, aquilo é intimidante. Uma mesa de comediantes ali, muitas vezes não se está a rir, está tipo a ver, a observar. O stand-up em si já é uma coisa que é opá, é intimidante, não é? Tu vais para cima de um palco e tens uma data de estranhos, tipo, a avaliar-te, estás meio a ser bobo, para eles se rirem, e atenção, há vários estilos de stand-up, não é para entrar aqui, que há um em que faz de ser mais altivo, uma postura, outro que é mais o coitadinho, está tudo bem. Mas aquilo é, pá, não há nada mais humilhante do que tentares ter graça e não teres, não é? Toda a gente já num círculo assim tentou dizer uma piada que foi ao lado, pá, e é que era um buraco para me enterrar. Agora, imaginem isso quando estás num mundo em que não há bem alguém como tu que não te identificas. À medida que vai havendo mais estas pessoas, começa a haver mais. E depois vai-se dar a próxima fase, que é, tu começas a ter também bastantes comediantes internacionais bastante boas, tipo a Taylor Tomlinson. Eu gosto muito da construção de piadas da Nikki Glaser, apesar da temática não ser a minha favorita, mas gosto da maneira como ela... E tem um podcast incrível, que era o You Up. Pronto, e tens desde a Natasha Laguero, tens... Lagero, não sei como é que se diz. Uma data de comediantes assim mais conhecidas. E eu acho que a primeira fase já está, que é começarem a participar. E está-se a começar a observar agora a segunda fase, que é a temática vai mudar um bocadinho. Em que, se tu reparares, havia uma temática que era muito comum, que era aquele poder de choque, que é, ok, eu quero entrar, como é que eu vou aqui meio que combater este passar despercebida, vou ser super edgy. Vou entrar, isto atenção, nas mulheres havia muita questão da sexualização do texto, nos homens tinhas muita questão do humor negro, estás a ver? Que havia muitos gajos, quando começavam, era o humor negro porque era ali um fator de choque que acabas por estar meio protegido se a piada é boa ou má porque tem aquele fator choque. E eu acho que aqui tu começas a ter, olha, os exemplos que eu te dei, quase todos, já não fazem aquele humor hipersexualizado. A Luana do Bem tem construções de piadas incríveis. O show da Bumba na Fofinha acho que não tem uma referência de cariz sexual que eu me lembro, ou se for é tão pequena que eu nem me coisa. A Joana Marques não fala sobre isso. E tu começas de repente a ir, não estás a concordar. Concordo, mas eu acho que é mais vasto do que isso. Em relação ao tema sexo, eu acho que vamos no sentido de o expurgar do nosso discurso. De há 10 anos esta parte, seja em comediante, seja em escritores, seja no cinema, o sexo não é que se esteja a tornar um tabu, mas no limite está a ficar estetizado. Deixa de ser sexo e passa a ser aqueles quadros que nós vemos às vezes, sei lá, no gabinete do advogado, que é só um quadro abstrato, que não te pode Sim. ofender. E eu sinto que o sexo caminhou para aí. Agora podes criticar, é bom, não é? Cresceste a ter um texto humorístico e até de stand-up muito associado ao cariz Sim, sexual. Também sim, porque o que vias no Levanta-te e Ri, a maior parte tinha um cariz sexual, até de anedotas, de maneiras como estava a ser sim. feito, ou seja, o início do Fernando Rocha, que hoje em dia já está num campo bastante diferente, mas que na altura era muito piadas hipersexualizadas Se eu e fizesse assim uma espécie de profecia, aquilo que vai acontecer é o sexo vai desaparecer ou vai reduzir-se ao mínimo, acontecer qualquer coisa e de repente começa a aparecer novamente. É flutuações a talvez, nível. talvez, sim, Quando se tornar tão ausente, é um dia. "Então, mas por que é que ninguém fala sobre sexo em stand-up? Começa outra vez. sim. Eu acho que aqui não tem de ser só o falar sobre sexo ou não, é os ângulos por trás do sexo, que acabam por ser sempre a Sim, mesma coisa, não é? Tipo, olha, os gajos não sabem fazer, tipo, os homens são os cabrões, eu gosto. Estás a ver? Ou seja, começa a haver aqui, novamente, não é o tema, é a maneira como se faz. Tu podes pegar, yeah. novamente, pegando o exemplo de há bocado, podes pegar no IKEA, podes pegar no Tinder, podes pegar Yeah. no ginásio ou nos Sim, sim. aviões, estás a ver? E arranjares ali, tu estás a falar sobre sexo. Ok. E arranjares ali um ângulo diferente. Sei lá, uma Tânia Graça da vida. Estou a pensar agora, se calhar, uma sexóloga que é bastante conhecida e que está associada a certos temas de comédia. Tinha um espetáculo com o Cristina, o André de Freitas, o Pedro Alves e a Joana Gama. Como é que se chama? É o. Não me lembro agora. Pronto. Espetáculos ao vivo e não sei o quê. Tinha que ver com terapia, acabava com terapia, comédia terapia, será? É capaz. Era assim um nome desses, não me lembro agora do nome. Pronto. Em que ela já fazia certas coisas com alguma graça. Ou seja, se da perspectiva de um sexólogo tens ali algo que pega e é um ângulo completamente diferente,
novamente, eu acho que não tem a ver com o tema em si, mas com o ângulo que tu exploras. No fim de contas, vamos sempre dar aí. Parece que eu estou sempre a criticar, seja o que for. Esse é o teu papel aqui, É, também é é puxar fazer. pela discussão, não é? É Sim, desfazer. eu de facto. Não Muitas tenhas vezes. medo de desfazer, pá. O podcast é teu, pá. Está à vontade. Qual é o meu problema com essa estetização, que eu acho que é uma coisa que se está a tornar norma em todas as artes, Hum, e às vezes a meta-abordagem. Quando estás a fazer comédia sobre uma maçã, tu sabes que é uma maçã. certo. Começas a fazer comédia sobre o gajo que está a olhar a maçã, se não estiveres muito longe, ok, tu ainda percebes o gajo que está a fazer comédia sobre a maçã e a maçã. Aham. Mas se tu começas a ir Certo, muito certo. longe, muito longe, muito longe, às tantas estás a ver uma sucessão de gajos que estão a ver o gajo que está a ver a maçã e perdes a maçã. Este é o meu problema da E tu estás com metacomédia. medo de perder, estás Estou com com medo de medo perder a maçã, porquê? isto tirar de contexto. Estou com medo de perder a maçã. Pronto, podíamos usar mesmo, estás com medo de perder o sexo. Mas é Perde. reinventar o sexo, não é? Tipo, ou seja, agora não, tomando aqui as devidas, não é? Tu podes é reinventar a maneira como é feito isso, não é? Tipo, a música, novamente, a música na comédia era feita de uma maneira, depois com o Bo Burnham e foi disruptivo de Sim, certa sim. maneira A e nível. começaste a ter novas pessoas a fazer de maneiras diferentes, não é? Eu nisso não condeno. Nem, por exemplo, o especial na net. Trouxe pelo menos discussão para cima da mesa. E a mesma coisa com o Bo Burnham. Há coisas que eu não gosto, há coisas que eu gosto, mas uma coisa é indubitável. Ele trouxe pelo menos uma questão. Se tirarmos o público, o que é que fica? E esta questão, cada um depois vai solucionar à sua maneira. Trouxe uma questão, e isto é, se calhar, é o último patamar disto tudo, da arte. É quando vocês pensavam que já sabiam que era stand-up ou comédia, há um gajo que traz a questão. A resposta que ele traz a essa questão de tirar o público pode não ser a mais satisfatória. Agora não conseguimos contra-argumentar porque ainda estamos muito em cima. Se calhar só daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, é que alguém Hum. vai perceber, afinal, vendo uma trajetória do stand-up ou da comédia, daqui a 100 anos, e olha-me aquele gajo que fez sem público. Nós não temos essa distância ainda. O meu problema de não ver a maçã é que me parece que é sempre uma fuga. Tu às tantas estás a fugir do objeto. Eu percebo que muita da comédia é distância, mas pegando naquilo que tu disseste em relação ao humor norte-americano e inglês, de uns dão peso, outros tiram, à medida que tu distancias, tu estás a esvaziar o objeto. Às tantas é quase uma exibição de intelecto. Tu já não estás a falar da maçã. A maçã já está lá perdida lá no fundo, é um pontinho. A nível de intelecto, a nível de capacidade cognitiva, e olha-me aquele gajo que está a olhar para uma sucessão de pessoas que já falaram sobre a maçã, mas nunca fala na maçã. E isto pode ser interessante. Mas a questão é, porquê é que esquecemos a maçã? Que isto isolado parece estúpido. Porquê é que Não esquecemos a é, não maçã? é? E a preocupação é, eu acho também uma tendência, seja a comédia, seja a arte, está a fugir. A procurar uma abordagem mais meta. Um escritor que pegava muito nisto, o David Foster Wallace, a preocupação dele é que a meta-abordagem, seja meta-literatura, meta-comédia, no fundo, o que é que se esconde? É um apetite pelo apocalipse. Tu estás a destruir as coisas quando te distancias. Há um ponto a partir do qual essa coisa desaparece. Uma comédia, não quer dizer que em toda, Uhum. mas é um medo de confrontar a coisa. O Roberto, porque é que tens medo de uma maçã? Mas há temas em que o comediante ou o artista foge tanto. Peguei no tema do sexo, mas muda aqui, em vez de ser do sexo, fala tipo ginásios, estás a ver? Se toda a gente, ou o IKEA, olha, fui ao IKEA, perdi-me, são casais que vão, estás a ver? Ou seja, como há uma data de ângulos que já foram explorados aqui ao Tinder, estás a ver? Aquela. Só o nome tem graça, não é? Tinder, aquilo Tem, tem, é. tem, tem, tem. É Hum? mais fácil cair num padrão ao ires para trás. Chega a um ponto só estás a ver costas, não estás a ver a maçã. É mais fácil cair num padrão à medida que te distancias. Tu vais perdendo detalhes. Eu acho que há qualquer coisa que se ganha em estar perto do objeto. Podes não descurar, equacionar a possibilidade de distanciares, de fazeres essa meta-abordagem. Sim. Mas delirares pela meta-abordagem e ires por aí afora e esquecer aquilo que originou, neste caso, a maçã, a comédia e a arte fica sempre coxa. Às tantas é um exercício fútil. Perguntas, alguém já ouviu falar da maçã? Não, está tudo a fazer meta-abordagem. A maçã transformou-se num mito. Ninguém sabe se a maçã existe ou não. Eu Acho que estou. nós não vamos perder o sexo. Eu diria que, voltando aqui, chamando os bois pelos nomes, não é? Novamente, sem aspas, neste momento.
Mas eu acho que nós não vamos perder aqui a temática sexo. Tanto é que hoje em dia há uma abertura como tu não tinhas há uns anos, não é? Hoje em dia fala-se de uma maneira até bastante aberta. Voltando a pegar no exemplo da Tânia Graça agora, pá, que tem bastantes seguidores e bastantes pessoas até nas redes sociais que seguem, eu estou a falar da Tânia Eu Graça percebo, por percebo. desconhecimento de outras. Eu conheço duas sexólogas, que é a Tânia Graça e a Marta Crawford. E, Marcaram e duas não sei, gerações, não que é? marcaram duas gerações, não é? E eu que estou ali no meio que vou apanhando, pá, o Só pode haver resto. uma Ah, sexóloga em cada é, geração. é uma geração, estamos agora. A Tânia, não sei que idade é que tem a Tânia, não é? A Tânia para mim está entre não sei, não 30 e faço para picos. aí. 30 e picos. É? Ah, vê lá que eu achava que era mais novinha, pronto. Mas diria, Espero não me eu não estar a sei, a enganar. Marta Crawford foi até depois de se aposentar e faz um trabalho mais de secretária, eventualmente, não é? Faz, sim, sai de cena e entra a nova, quem é que vai ser a nova Tânia Graça daqui a uns tempos? É isso, mas Isso dava para eu fazer acho que uma espécie de concurso, escolher a próxima pois é, sexóloga. a próxima sexóloga do país, não é? A Epá, sexóloga de isso Portugal. dava material para uma espécie de documentário. Imagina um reality show, não é? Tipo, Já. estás o The Bachelorette, mas é para escolher aqui é o quem quer casar com o agricultor, mas é quem quer ser o sexólogo de Portugal. E tens uma data de candidatos, tem de ser pessoas bonitas. Se tu reparares, não há um sexólogo feio. A Marta Sim, Crawford sim, tinha sim. assim uma aura, não é? Sim, tinha. Tinha um sex appeal, a Tânia Graça também é bastante bonita, é vistosa, ou seja, nunca é de repente uma rapariga com pá, não Mas sei não achas que se faz falta? Há pouco estavas a fazer apologia à inclusão. há inclusão, exatamente, eu acho que sim. Faz falta alguém muito feio falar sobre as mesmas coisas. Pois é, pois é. Mas será que tu levas? É que depois também há aqui. Tu acreditas. É tal coisa. Tu vais a um médico e o gajo Ok, está com um ar menos saudável de ok. sempre. Tu confias? Tem de Mas, ser mas alguém que transmita tipo, ok, este sabe o que é que está a falar para além de ter lido em livros. esse raciocínio tem uma pequena falha. Há um médico em que Deve ter mil, atenção, que não, eu mas, não. mas pelo menos tem Sim. uma falha. Eu, por acaso, Diz-me. ainda foi na semana passada, estava a pensar nisso. O nutricionista não pode ser gordo. Um PT com barriguinha, não é? Vais Por ao ginásio e tens exemplo, um PT com por barriguinha, exemplo, não. se for um médico dos olhos, para utilizar o termo popular, Certo, certo, certo. pode Estou ter a óculos. perceber. Pode ter óculos. Talvez a única coisa que nós deixamos passar. Faz todo o sentido. Foi alguém que se curou, não é? Tu vais ao médico Ah, dos olhos para ter óculos. O ok. pior era o gajo, o médico dos óculos, dizer: olha, desculpe, tenho que me ler o que é que está ali que eu não consigo ver nada. Aí sim, Ou seja, tu estás a desistir das pessoas que são gordas, porque a pessoa pode emagrecer se quiser. não estou, eu acredito nas pessoas. Eu acho é que é a questão da moralidade, não é? Que nós culpamos e tentado também um bocado aqui nos temas dos dias, não é? A questão de, tipo, alguém que diz uma coisa e faz outra, tu Sim, tendes sim. a não validar tanto, não é? E alinho Sim. no raciocínio. Mas se fôssemos um bocadinho mais. É claro que isto é difícil de aferir. É claro que esta imagem também já não existe. Nem sei se foi do meu tempo, mas sei lá, médicos. Eu estou a pensar em ambientes de agência de publicidade, que, segundo me contaram, há ambientes de agência de publicidade em que o pessoal estava a fumar, a beber whisky, Hum. puxar isso para gabinetes médicos. Será que houve uma altura em que o médico, por exemplo, o médico de família, estava a fumar o seu cigarrinho? Mas Mas a também minha porque eu pergunta. acho que no passado não havia também o conhecimento, ou as pessoas achavam que não fazia tão mal, diria, não é? Sim, o meu ponto é, se nós chegássemos à conclusão que o médico fuma charuto e bebe whisky enquanto olha para nós e tenta perceber o que é que nós temos, este gajo é o mais certeiro deles todos. A questão é essa. É, Não, pois é isso, pá. nós devíamos ligar aos dados, não é? Se houvesse uma forma de aferir os pacientes que ele teve e a forma como ele os encaminhou e perceber, este gajo tem uma taxa de sucesso a raiar os 100%. De vez em quando despe-se no consultório. De vez em quando chama umas tripas para o consultório. Mas eu sei É que o, este é o gajo. síndrome de Dr. House, não é? É o síndrome de Dr. House. Exato, É exato, exato. um gajo que não é particularmente saudável, mas que é ótimo médico. Tens razão, tens razão. Olha, dou-te esse argumento Não, que desarmaste-me aqui. eu dei este argumento, claro. Não te menosprezes, não te desprezes, Roberto, que foi um ótimo argumento. E, Às vezes tens que parar e dar uma palmadinha nas costas a ti próprio, Roberto. Foi bom, pá. Não te mandes mas, abaixo. mas
urgências ainda seria mais engraçado. Um gajo todo lixado a ser atendido por um gajo que está bem descontraído, a fumar. Tu estás a queixar todo partido, espera aí, Sim, deixa-me opá. acabar. A vida são 2 dias, Não, pá. abafar um canhão, estás a ver? Nem Yeah, sequer é yeah. tabaco, está ali. É E o medicinal, gajo a yeah. queixar-se, epá, foi esfaqueado. Epá, calma aí, pá, a vida são 2 dias, aprecia a vida. E pelo andar da carruagem já estás no final do segundo. É isso. Nós temos sempre falhas. Não sei para onde é que. É tipo, atenção, e depois tu estavas a rir e paraste e deste uma pausa super profunda, contemplaste, as pessoas em casa não veem, não é? Não, não, Mas não. olhaste para baixo e com um ar super sério, as pessoas vão achar que isto é editado, mas não foi. Tu paraste de rir, olhaste para baixo e disseste, pá, que as pessoas têm as suas falhas, com um ar super deep, super triste. Agora vou Mano, dizer, mas fala, abre-te agora. eu fui um médico noutra vida. Eu senti que foi a maçã, fugiu-te e tu estás ainda à Não. procura de uma maçã que já cá não Eu está. às vezes estou a pensar em várias coisas em simultâneo. E uma das coisas que eu pensei enquanto fiz isto, pensei numa piada que, para Freud, era a melhor piada de sempre. Boa, conta-me. Não sou Freud, mas posso também gostar, atenção. É quase em formato de anedota. Tentar aqui dar Não, não, só a não, não ideia. mande já para baixo. Chuta o que tiveres e depois vamos aqui Hum, trabalhando. alguém que matou os pais e depois foi a Certo? tribunal como desculpa, juiz, não seja demasiado pesado comigo, que eu sou órfão. Ok, é gira. Atenção, eu não sei se o Freud gostava, eu gostei. Acho que é É para um. ele, pelo menos na altura, para ele era o exemplo de boa piada, era esta. Eu contei à mal, Era, sim, senhor. mas a ir contra a meta-comédia. Mas depois o Freud faz um comentário a esta piada. Depois há um comentário ao comentário de Freud sobre esta piada. Acho engraçado. É inútil. Aquilo que eu gosto no trocadilho, para mim, o trocadilho é a coisa Trocadilho é mais. vida, pá. Trocadilho é vida. Epá, esse cara ia para o outro lado. Para mim, o trocadilho é a coisa É mais a forma inútil de mais todas. básica. Não, não é Pá, básica. não é. É a coisa mais inútil que podes fazer. Não há nada mais inútil. E há aqui qualquer É a valor. estupidificação da palavra, se isto não é maravilhoso. Não Epá, sei. quando nós pensamos, a comédia pode fazer isto, pode fazer aquilo. Quando chegas ao trocadilho, se calhar o trocadilho não vai salvar o mundo. Não sei se põe as pessoas a pensar. Eu acho que é um Sim. terreno. Se há coisa que dá leveza na comédia, é o trocadilho. Ninguém. Ih, pá, aquele gajo contou-me um trocadilho, porra, estragou uma noite. Podes não gostar, mas não apanhas uma Ficarias depressão. surpreso, Roberto. Ficarias Não surpreso. apanhas uma Sim, depressão, não é? Salta, sim, corta sim, a sim. cena, está um gajo deitado na marquesa, quando na sua vida. Eu estava bué da bem, senhor doutor, mas um gajo conta-me um trocadilho no Comedy Club e eu ponho a minha vida em perspectiva. Supostamente nunca aconteceu. Ainda estamos aqui para ser pioneiros, para desbravar o. Vamos ser os argonautas do trocadilho e vamos. Gosto deste lado inútil, eu gosto assumidamente inútil. Se há uma coisa assumidamente inútil na comédia é o trocadilho. Tudo o resto Palavras tuas, Roberto. Eu estás a ser duro com o ok. trocadilho, mas São duas fações. Eu digo que é imensamente inútil e tu dizes que é vida. há muitos vídeos do Dmitry Martin que sentam no trocadilho, pá, e são hilariantes e há quem diga até que é humor inteligente. E atenção, eu digo isto, é provavelmente o meu comediante favorito, não é? Mas há coisas que são muito básicas, é trocadilhos de maneira como ele diz as coisas e há trocadilhos que são visuais. Os Yeah, trocadilhos yeah, dos yeah. desenhos é um Sim, sim. trocadilho visual, aquilo, não é? Que é Yeah. isto é o caracol, a andar em linha reta, depois troca, não, um chupa-chupa. E, pá, isso é um trocadilho visual. Estás a ver? Yeah, yeah. E atenção, e está tudo bem com isso. Eu acho que é. Se tinha havido pessoas a mandar perguntas ou não. Que eu sinto Ah, sempre que nestas coisas. acho que não houve. Mas tu costumas ter muitas perguntas ou não? É que eu Às fiquei vezes com tenho, esta. às vezes tenho. Também já tem acontecido de eu receber perguntas e esquecer-me de as dizer. Por isso, Ah, ok. caso a conversa falhe, eu tenho mais uma muleta. É mais para mim. É isso, é isso. Como É o não teu correu, paraquedas. como não correu assim tão mal, vou fazer a pausa dramática outra vez, acho eu. Sim. Aquela piada que há pouco disse, o Freud. Esta é a melhor piada de sempre, ou uma das melhores de sempre. Para o bem e para o mal, e depois há um gajo envolvidos não sei quantas décadas. O Freud é um tocho do caraças. Eu vou explicar a razão pela qual esta piada não é. E às tantas cria-se aqui, contradizendo, só para provar que eu sou extremamente humano, o ser humano é feito de contradições, partiu de uma coisa inócua. É só um tipo, neste caso o Freud, a dizer que esta piada é a piada. Depois um gajo. Hum. Entretanto, não, o segundo gajo não tem bem razão porque isto e isto. E às tantas cria-se assim uma espécie de sequência de críticos, gente que perdeu horas, dias, meses, se somares tudo, à volta de uma piada. E isto, bem vistas as coisas, é inútil. O mundo não foi para um lado nem para o outro. Quando eu estou a pensar útil naquele sentido em que aqueles comediantes enchem o peito e dizem a comédia muda o mundo. Nesse sentido.
Pois, mas eu acho que um trocadilho que alegra e que desarma uma pessoa e que lhe mete um sorriso pode ter um impacto muito grande, não é? E agora Yeah, yeah. estamos aqui já. Falaste no Salvador Martinha, pertence ao domínio do impalpável, tu precisavas ter vários universos paralelos para perceber realmente o efeito do Salvador Martinha. Tinhas que ter um universo Sim, tudo igual, tirando só o Salvador Martinha e perceber para onde é que ia o Rui Mirama. exatamente. Tornando a equação mais fácil, não achas engraçado e às vezes desconcertante perceber o peso que estas pequenas coisas, segundo as tuas palavras, tu se calhar até ias por esse caminho, mas se calhar demoravas mais. Já uma vez pensaste nisso? Opa, olha, é o simples facto de, por exemplo, ter-se sentado mais perto ou mais longe do Guilherme ou do Custódio na altura, ou, por exemplo, ter feito um espetáculo qualquer que até houve uma pessoa que riu mais e eu disse qualquer coisa a pegar nisso, e alguém na bancada, desculpa, na plateia estava a ver e que pegou e que depois convidou para fazer coisas e abriu novas portas e de repente estava a abrir espetáculos de comediantes maiores. Opá, há toda uma sequência de. Eu digo quase sempre isto, que é. Há três fatores muito grandes, que é trabalho, sorte e talento. E eu acho que estão sempre todos ligados. E essa componente que estavas a falar, que acaba por ser mais a sorte, é um bocado isso. É como é que vai mudar. Se calhar até podia ser um humorista muito melhor do que sou hoje se nunca tivesse conhecido o Guilherme. Pá. Estás a ver? Mas isso, esse é o lado engraçado. Mas estás a ver? Podia ser exatamente o contrário. E olha, ter ficado preso a certas ideias que ele dizia que me puxou para trás, Epá, ou vice-versa, não é? isso é engraçado. Isso seria um cenário de ficção científica. Ficção científica ligada à Tens o comédia, efeito mas. borboleta, Sim, aquele sim, filme sim, com sim, o sim. Sim. Ashton Kutcher, não sei como é que se diz. Como é que varia a vida dele conforme essas pequenas ações? Mas uma coisa que ele não tem é. Piada. Sim, sim, concordo, concordo. Mas esta possibilidade de ver as duas ou mais versões em simultâneo, num sítio à parte e perceberes os vários universos. Se eu tirasse esta. É claro que rapidamente te tornavas uma espécie de psicopata multiversal, não é? Se eu tirar o Salvador Martinha, o quê? Vou por este caminho, eu tiro o Guilherme, o quê? Torno-me um comediante muito melhor. Tu às tantas podias, no teu universo, supondo só conseguias ver e não ir para outros universos, tu às Aham. tantas ias ter com o Guilherme, tu lixaste a minha vida, não é? Tu Pois lixaste a minha foi, vida, tipo, não é? olha, juntei-me para uns guardanapos, eu estava com um caminho completamente diferente. Yeah. Sim, opá, pode ser. E o Salvador, culpado, e o Nelson Nunes também na altura, que incentivou o Salvador ainda por cima. Para terminar, recomendações de coisas que estejas a ver, filmes, séries, podcasts, livros, o que quiseres, coisas assim ultimamente que tenhas visto e que mereçam uma menção. Sabes que eu trouxe isso preparado e não me lembro agora. Não Posso precisas ser dizer. exaustivo, podes dizer só uma coisa. É isso, olha, ando agora a jogar o Hogwarts Legacy na PlayStation 5, fantástico, ando de coladão naquilo, viciado máximo, é muito interessante. Tu querias coisas mais relacionadas com o humor, não é? Tu, Também pode ser jogos. pronto, a nível de séries, ando agora a ver o Scott Pilgrim vs. The World. Vs. The World nada, desculpa. Vs. The World é o filme. A versão Eu sou, gra- animada. eu sou grande fã dos graphic novels. Quando aquilo saiu no cinema, pá, eu estava Bom filme, bom na filme. sessão de estreia. Adoro, ainda por cima Edgar Wright, que já gostava muito do Shaun of the Dead e do Hot Fuzz. Então, quando aquilo sai com aquele realizador, pá, Mel, adorei o filme. Aquilo meio que se tornou filme de culto, apesar de na Sim, altura não sim, ter sim. sido grande sucesso, adorei. E agora, passado, pá, nem sei quantos anos, aquilo é pá, de 2010 ou assim, o filme, não sei. E agora eles fizeram a série animada com um grafismo muito similar pronto, ao dos livros originais do Brian Lee O'Malley. E é os mesmos atores todos a fazer as vozes. Eu vi, mas Opá, por acaso não tinha mas tu apanhado esse tens detalhe. desde de atores que explodiram, entretanto, imagina a Brie Larson ganhou um Oscar, não é? Tens um gajo que é o dos Avengers, o gajo que faz de Lucas Lee, como é que ele se chama? Não me lembro, pronto. Um gajo dos Avengers, tens o Michael Cera, tens a Anna Kendrick, tens, pá, olha, o gajo do Succession, o Kieran Culkin, o irmão Eu, do por gajo do acaso Sozinho em não. Casa. Os atores todos e ando a ver isso e estou a gostar. Pá, depois de resto, vou vendo, eu papo muita coisa, sabes? Assim a ver. De antes, olha, consumia mesmo muitos podcasts, hoje em dia eu ouço muito poucos. Fartei-me, houve ali uma altura em que deixei de ouvir. E depois, opá, vou ouvindo assim mais até os podcasts dos meus amigos, por uma questão até de familiaridade, quase matar saudades de ver, epá, e tu referiste alguns deles e foram referidos ao longo
do podcast, ou seja, do Guilherme, do Tiago, da Luana, mesmo do Pinheiro, do Vitor Sá. Pá, ou seja, há muitos episódios que eu não ouço tudo, mas vou vendo, que é meio às vezes um matar saudades, sabes? É interessante veres, olha, é o meu amigo que está aqui, que está a falar. Pá, é interessante, pronto, ouvi-los assim um bocadinho. Agora tenho muito pouca pachorra hoje em dia para ver mais episódios de outros podcasts, estás a ver, de outras realidades. E para acabar Yeah. esta última pergunta, quando é que conheceste o Gustavo Carvalho? Quando é que eu conheci o Gustavo Carvalho? Pá, por acaso é uma excelente questão. Será que foi quando fui ao podcast ou o conheci antes? Já não me lembro. Não sei se o conheci antes. Se calhar foi quando fui ao podcast. Pá, e agora tínhamos uma história super intensa de primeiro encontro e eu estou-me a esquecer. Pá, não sei, mas eu diria que foi quando fui ao podcast. Gustavo, se nos ouves, peço desculpa se me esqueci mas eu acho que foi. Já não me lembro. Ele chegou a experimentar stand-up, não foi? Eu não sei se ele faz atualmente. Mas eu acho que foi depois. Porque eu acho que ele fez uma noite com o Tiago André Alves, saudoso Tiago André Alves, e eu acho que ele fez uma noite com ele para experimentar, opá, ou na faculdade, ou uma coisa assim que ele estava a organizar. Mas eu acho que não foi aí que o conheci. Será que foi no Roterdão? Olha, não sei. Não sei de cor agora. É engraçado se pensarmos na pergunta que originou esta, não é? Que isto é Sim, basicamente o sim, nome sim, é. Ricardo Pereira, mas não sei bem onde. Sim, é. Nem estou a ver bem quem É, é. as coisas, Esse nome é das diz-me coisas que alguma eu tenho coisa. mais orgulho, pá. Eu ainda não meti no LinkedIn, mas está para breve. Ter que sou a voz do jingle do. Como é que conheceste o Ricardo Araújo Pereira? Muito obrigado. Olha, obrigado, eu, Roberto, gostei muito. Espero que também tenhas gostado, não tenha sido chato para ti. Nada, nada. E nunca desistas dos teus sonhos, procura a maçã, não deixes que ela fuja e que não percamos as maçãs da vida. É só isto que eu desejo a ti e a todos os ouvintes lá em casa.